Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei a hora que você está vendo esse podcast, seja bem-vindo, episódio número 12, estamos aqui hoje com a Mayara França, psicóloga, mãe, esposa, vai bater um papo com a gente hoje, mas você já pode chegar aí deixando um like, né? Já pode aí compartilhar com seus amigos, porque o YouTube reconhece como um material, um conteúdo relevante, então hoje a gente está chique, né? Hoje a gente está de fone, né? Estamos aí estreando aí os equipamentos novos que nós compramos pela fé, mas se você quiser contribuir, quiser ajudar o nosso podcast, vai estar aí na descrição do vídeo aí o Pix da nossa igreja. Nós estamos na segunda igreja batista de Itaboraí, né? Na sala aqui da nossa igreja, com a autorização do nosso pastor, querido pastor Rubílio Ribeiro, um abraço para ele. Então, se você quiser contribuir com esse podcast, com esse projeto, né, que tem edificado, tem abençoado muitas vidas, então você pode aí deixar um Pix e colocar lá no Pix, na descrição, sinalizando o reino, tá ok? Então, vamos para o nosso bate-papo. Tem muita coisa para a gente conversar com a Mayara aqui. Nervosa. Se você já acompanha o nosso podcast, né, eu tenho observado, né, produção, David, mais uma vez, obrigado. Hoje a gente está com um fotógrafo novo aqui na produção, Tiagão, obrigado pela presença, Tiago. A gente tem, as pessoas estão assistindo nosso podcast, mas tem pouco like. A quantidade de visualizações não está equivalente à quantidade de like. Então, se você está aí, já chegou, deixa um like para a gente, isso é importante. Quando a gente fala dar like, né? A gente fala, poxa, tem que dar like. É porque o YouTube vai fazer essa leitura desse conteúdo, o algoritmo, né, que fala, né? E aí vai sempre, quando a pessoa abrir o YouTube, vai aparecer lá o sinalizando o reino para ela poder compartilhar e ver, tá ok? Então faz isso aí para a gente, vai ajudar bastante. Seja bem-vinda. Obrigada. Tá nervosa não, né? Só um pouquinho, daqui a pouco eu Todo mundo senta aqui nessa mesa, fica um pouquinho nervosa, mas tranquilo. Mayara é uma bênção, está chegando aqui agora na CIB, né, na segunda igreja batista, agora juntamente com a sua família. Mas eu e Mayara, a gente já se conhece há muito tempo. Né, a gente teve o privilégio de congregar juntos na Igreja Batista Central de Nova Cidade, pastor Altino Pires, o Rubílio Ribeiro, Altino Pires. Fomos os únicos pastores, né? E eu tenho um carinho imenso, né, para o pastor Altino, pela Central. A gente cresceu ali, bem jovem, né, bem adolescente, né? Isso lá em 2000, ano 2000, eu 2003. Fui para a Central, eu tinha 6 anos. Então, 6 anos, já estava um pouquinho, não vou falar de idade não. Eu tinha 6 anos, eu lembro que o aniversário de 1 ano da minha irmã, em 2001, foi lá. Foi lá já na Central. Foi lá na Central. E a gente teve ali momentos maravilhosos, né, de juventude, de congressos, acampamentos. Né, ali, eu fui batizado ali, então assim, tem um carinho muito especial por aquela igreja, né, e por todos que eram da nossa época, né, alguns estão por aí, a gente quase não tem mais contato, né, mas sempre que a gente pode ver, na rede social a gente fala, a gente tem um carinho imenso. Mas, pode falar um pouquinho da sua história, né, como é que começou, como é que você chegou na Central, como é que foi sua experiência com Deus, sua conversão, como é que foi lá no início? Consegue lembrar? Claro, meu filho, eu sou muito novinha, tô chegando nos 18 agora, quem dera. Faça barra não, né? Minha mãe trabalhava em casa de família, né? Então Juliana, que é mãe de todo mundo, né? Santa Juliana. Juliana e tia Cléia sempre tomaram conta de mim, desde que eu tinha 2, 3 aninhos de idade. Então, eu fui para a Central, né, quando a Roberta migrou, de sair da Assembleia para ir para a Igreja Batista. Eu fui junto com a Roberta, né? E aí eu ia frequentando, minha memória não é tão longa assim, mas eu lembro ali dos 6, 7 anos, quando começou o Ministério Infantil, e aí eu... você fez parte daquele alvoroço, né? Fiz parte daquele alvoroço. Aquele Ministério Infantil que era ônibus alugado. Era ônibus para tudo quanto que é lá. Era mais ou menos o quê? Umas 300 crianças por domingo. Era, 300, mais ou menos, minha mãe que fazia a contagem, né? 300 a 400 crianças por domingo. Era ônibus, era Kombi. Lanche. Era muito lanche, era muita criança, era muita gente. E hoje, eu lembro assim, gente, eu acho que eu também era criança nessa época, né? Mas eu acho que as crianças e pré-adolescentes da igreja, né, acabavam se tornando líderes dessa galerinha que estava vindo de fora. Então eu lembro que era a igreja cheia, e aí cada um dos adolescentes na ponta de um banco. Liderando um banco, né, para tomar conta das crianças. E assim, foi um encontro muito legal, né? Eu acho que eu cresci muito, eu amadureci muito ali, porque meus pais não eram cristãos, né? Nunca foram. Então, eu sempre ia para a igreja com Roberto e Juliana, e depois que eu parei de ficar com Roberto e Juliana, eu ia sozinha, né? Então, assim, minha mãe teve uma época que participou, mas também depois acabou se afastando. E foi
eu falo pra todo mundo assim, que eu fui encontrada mesmo, literalmente. Deus foi, até hoje na minha vida, Deus que vai direcionando algumas coisas assim, né? Porque quando eu paro pra pensar, eu falo, gente, eu era muito novinha. Era muito novinha quando aquilo ali aconteceu, eu tinha uns 10 anos. Aquele movimento todo, né? Aquele movimento todo, aquela galerada toda. E foi muito bom, assim, eu guardo com muito, muito carinho a minha época lá na Central. As minhas amizades lá que ficaram até hoje. Vamos citar o nome da galera? Vamos lembrar? Claro. Progeso. Diego, Tiago, Renan, pastor. Renan e a esposa. Renan e Fernando. Eu apresentei Renan e Fernanda. Fernanda era minha vizinha. Que muito legal. Né? Renan e Fernanda. E aí tinha Gleice, Thaís, Nath, tinha a galera lá do Morro do Cabrito, né? A galera do Morro do Cabrito. Nossa, foi uma época muito boa. Aí tinha a Bruna, a Carol, a gente tinha uns grupos de dança. Ai, que época legal. Muito época que a gente dançava. Aí, época que a gente fazia gospel fantasy, aí tinha os congressos lá no Manaim. Arrebatado Remix, a gente dançava todas as músicas. Saía. Eu tenho uma memória de... Então você pegou na época que eu era DJ, né? Eu tenho uma memória de que a gente fez... Você vai lembrar disso. Tava a época do Rebelde. A novela Rebelde. Sim, E aí era aquele negócio, aquele alvoroço. E aí teve o Congresso Manaim. A gente fez a festa Não Sou Rebelde. Eu lembro. Você lembra disso? E a gente cantou Não Sou Rebelde, porque eu sigo o Senhor. Eu lembro. Cara, foi muito legal. Lembrar, essas lembranças são muito legais, porque são parte da nossa história, né? E aí você ficou ali na Central, né? Aí depois você teve uma guinada total, né? Sim. Que aí em 2011 para 2012 eu saí da Central, eu casei com o Jaque e aí vim para a CIB. Eu saí da Central em 2010. 2010 foi antes. Eu saí antes, porque eu morava aqui, eu morava com meu pai. E aí em 2010 eu formei no ensino médio. E aí eu fui pro Rio, fui morar com a minha mãe. Né, por causa de oportunidade de trabalho, faculdade, essas coisas assim, eu fui pro Rio. Então, em 2010, mas eu tinha passado um tempo afastada, porque minha mãe foi morar no Rio em 2008, mais ou menos. E aí, então, de 2008 para 2009, eu fiquei no Rio, congreguei numa igreja lá. Sim. E aí eu voltei para cá em 2009, fiquei 2009, 2010, metade de 2009 e até 2010. E depois eu voltei para a igreja de lá, que é a PIB de lá. A gente fazia parte da primeira igreja batista do Rio das Pedras, né? Quem não conhece, o Rio das Pedras ele é uma comunidade dentro de Jacarepaguá. Né? É uma comunidade muito grande mesmo. E aí eu comecei a congregar lá e fiquei até... Foi onde eu conheci o Thiago, né? E fiquei até que Deus trouxe a gente para Itaborei, que eu falo que não foi a gente que veio. Tá, quantos anos vocês ficaram lá? Eu fiquei de 2010 até vir para cá, a gente 21? Veio para cá em 2000... Não, a gente veio para cá em 2019. Antes da pandemia, então? Foi antes. Tá. A gente veio para cá em fevereiro. Você casou com o Thiago quando? Em qual ano? 2017. 2017. 5 anos de negócio, então fizeram com 5 anos, Fizemos 5 anos de casado. Então eu fiquei lá de 2010 a 2019, 20. E vocês ficaram congregando lá nesse período? Sim. Congregando, eu fiquei todo esse período lá. O Thiago, ele era da Assembleia. Assembleiano, Thiago? O Thiago era assembleano, do fogo, reteté. Não posso nem falar mais que ele tá aqui. Depois de você assistir, mas ele tá aqui, deixa quieto, eu uso ele, mas tudo bem. Aí o Thiago era da Assembleia. E o engraçado é que teve uma época que eu dei uma afastada da igreja, e foi a época que o Thiago chegou. E aí eu fui pro encontro, né? Lá na igreja a gente tinha um chamado Encontro na Laje, que era eu mais um. E aí meu pastor na época mandou uma mensagem, poxa, bora, vamos pro encontro. Aí eu cheguei no encontro e vi o Thiago. Aí, né, eu olhei assim. Aí falei pra mim, não tem ninguém pra me apresentar, não. Aí lançou aquela, já era. Aí, naquele dia, desde aquele dia a gente nunca mais parou de se falar, até hoje. Legal. Foi assim, um negócio assim de Deus. E aí nesse período aí, lá no Rio ainda, né, assim, ficou grávida da Helena, né? Foi dentro da pandemia. Conta essa história aí, como é que foi? Deixa eu contar, porque Conta pra galera como é que foi. A história da Helena tá muito ligada a gente ter vindo pra Itaboraí. Sim. Mesmo não sendo proposital. Deixa eu voltar. Dia dos Pais de 2019. Sim. Agosto de 2019, eu vim pra cá, pra Itaboraí, comemorar o Dia dos Pais com meu pai, e meu pai virou pra mim e falou assim, cara, por que você não veio morar aqui? Que a gente tava falando de juntar dinheiro, essas coisas assim, que lá a gente morava de aluguel. Aí meu pai falou, por que você não veio morar aqui? Falei, pai, não sei, a gente nunca sentiu vontade de vir morar aqui. Mas a gente não estava num momento legal, assim, dentro da nossa igreja. A nossa igreja passou por algumas coisas e eu acabei ficando muito ferida. Não estava conseguindo mais me sentir à vontade. E aí, nesse dia, depois que eu voltei dos Dias dos Pais aqui com meu pai, cheguei pro Thiago e falei assim, cara, por que a gente não vai para Itaboraí? A gente não vai pagar aluguel lá. Por que a gente não vai? O Thiago falou, vamos. Falei, bora, vamos.
Sentamos, conversamos, decidimos, isso foi assim, início de agosto. Organizamos todas as nossas coisas, conversamos com a minha mãe e com a minha sogra, íamos reformar a casa aqui, mexer na casa aqui. E aí falamos, podemos ficar na casa de vocês, revezando a casa de vocês, né, enquanto a gente vai fazendo obra lá. Elas podem, claro, então tá bom, vamos mudar para Itaboraí. No dia 10 de setembro, a gente trouxe todas as coisas para Itaboraí. Trouxemos todas as nossas coisas para Itaboraí e tal, pá, não sei o quê. Ok, trazemos todas as nossas coisas para Itaboraí, então agora vamos reformar a casa e vamos fazer alguma coisa pela gente. Uma semana depois eu descobri que eu estava grávida. Eita. Sem saber, fiquei assim, meu Deus do céu. E eu lembro que quando eu descobri que eu estava grávida, eu falei assim, Senhor, e agora? A gente acabou de voltar para Itaboraí. Qual vai ser? Né? E assim, eu vejo muito cuidado de Deus, porque a gente estava saindo do aluguel. Olha que louco, a gente estava saindo do aluguel vindo para uma casa própria. Então, de alguma forma, é uma economia, é uma coisa boa. E aí eu virei e falei assim, ok, reformular todos os nossos planos com casa, com isso, com aquilo. Né? Lá no Rio eu tinha um consultório. Então, na nossa cabeça era, eu vou continuar morando em Itaboraí, mas eu vou morar em Itaboraí, mas eu vou continuar trabalhando no Rio. Mas agora eu tô grávida, o que eu faço da minha vida? Muda tudo, né? Na verdade, os planos... Muda tudo. Então não foi planejado, né? Não, a minha gravidez não foi planejada. Na realidade, eu estava investigando, porque achava que eu não podia ter filhos. Né? Porque, pelo tempo de casado, enfim. Aí... Quando eu bato a ultrassonografia, a data que bate, né, das semanas que eu estou de gravidez, bate que eu engravidei exatamente no dia em que a gente decidiu vir para Itaboraí. Caramba! As semanas da Helena. E eu virei e falei assim, cara, a gente acredita que isso foi muito cuidado de Deus, né? E aí a gente começou a organizar a nossa vida, a gente vem para cá e tal, não sei o quê. Aí passam os meses, eu trabalhando no Rio, vindo para cá, e a gente fez a obra aqui, e a gente se mudou de fato em fevereiro. E aí eu com aquele barrigão já. E aí eu lembro que meu pai é motorista de ônibus, né? Meu pai trabalha na linha que vem do Rio para cá. E aí meu pai ficava preocupado comigo que minha gravidez foi de risco. Fiquei toda bichada. Tive pressão alta, tudo que você pode imaginar eu tive. E aí meu pai, ele trabalhava de tarde. Então meu pai ia... E aí ele ficava trocando lá no terminal rodoviário até da hora de eu chegar na Central do Brasil para eu poder vir comigo, que ele tinha medo de eu passar mal, de acontecer alguma coisa e tal. E eu falei assim, Senhor, como que eu vou continuar fazendo isso? Aí vem 14 de março, nosso chá de bebê, tudo lindo, maravilhoso. E aí, 14 de março, dia do meu chá de bebê, eu já assim, meu Deus, como que eu vou continuar vindo trabalhar no Rio? E aí... Eu tô no chá de bebê, o pessoal fala assim, Mayara, a partir de amanhã vai fechar tudo. Eu falei, meu Deus, e agora? É porque isso mesmo, entre 14 e 20 de março de 2020. Foi quando fechou tudo. 2020. Foi quando fechou tudo. E aí eu fui obrigada a ficar de vez em Itaboraí, né? E aí foi quando eu fui me adaptando. Passei para atendimento online. E aí, ok. Aí eu falei, o que eu vou fazer agora? Eu falei, ok. Então, aí eu passei o consultório, passei para uma pessoa, continuei os atendimentos online, mas meu coração ainda estava um pouco resistente a abandonar, sabe, o Rio. Acho que assim, quando a gente constrói alguma coisa é muito difícil abrir mão. Abrir mão é difícil, né? Você voltar, viver um novo, né? É muito desafiador. Difícil. E aí eu ainda fui um pouco resistente e tal, passei o consultório, mas voltei a atender. Mas depois que a Helena nasceu, assim, meu coração não ficava mais em paz. Quando eu ia pro Rio, aí eu chorava e me sentia culpada. E aí foi quando a gente começou a entender que, cara, não, é pra gente Então você em 2020 já estava formada, já trabalhando na área da psicologia. Já, eu formei em 2016. Você formou em 2016. Junho de 2016. Então, é bom contar um pouquinho a história dela, né? Para o pessoal ficar ciente de onde ela veio, né? A transição que ela nasceu em Itaboraí, foi para o Rio, voltou para Itaboraí. Mas eu botei aqui as minhas perguntas aqui, várias perguntas. Ai, meu Deus. Então o pessoal fica sentado aqui, fica tenso quando olha para o tablet aqui. Tem pouca pergunta, só para eu poder... Tá. Mas por que você escolheu a psicologia? Muito simples, muito simples. É uma pergunta simples. Gente, por que da psicologia? Não outra área. Eu não escolhi psicologia. A psicologia te escolheu. Eu literalmente não escolhi psicologia. Eu botei 3 opções de curso. Eu botei letras. Sim. Você fez pública?
Não, eu entrei pelo ProUni, depois deu errado o ProUni, acabei indo pro FIES. Entendi. Mas na época eu tinha que escolher 3 opções de curso, que eu estava indo pelo ProUni. Sim. Botei letras, porque eu sou louca por livros, eu amo ler. A gente vai falar um pouquinho sobre isso aí. E eu queria ser editora. Até hoje é um sonho assim que eu tenho aqui lá no fundo do meu coração, de ser editora, de encontrar livros, de publicar livros. Eu botei letras. Boa. Eu queria muito comunicação social, porque eu gosto de falar, eu sou falante. Mas comunicação social era uma faculdade muito concorrida. E aí eu falei assim, tá, o que eu gosto além disso? Aí eu falei, eu tenho muita vontade de viajar, conhecer o mundo. Botei turismo, que era uma nota também de corte baixa. Sim. E eu tinha uma terceira opção. Aí eu falei, vou botar o quê? Aí eu tinha a Bruna, uma conhecida, uma amiga minha, que ela fazia psicologia e eu amava. Até hoje eu amo o jeito da Bruna, o olhar da Bruna. Ela olha pra você, ela tá te enxergando lá na sua alma, sabe? Falei assim, eu vou botar psicologia. Tá vendo, Bruna? Você inspirou ela. Bruna me inspirou. Bruna Fávaro, tá? Se hoje eu estou aqui, se hoje eu sou psicóloga, a culpa é sua. E assim, mas eu nunca tinha tido nenhum contato com a psicologia. Quando eu tinha 16 anos, o meu pai queria me levar na psicóloga, eu falei que eu não ia na psicóloga porque eu não era louca. Olha só. Olha como é que já tinha. Olha aí. O estigma, né? Preconceito. Aí o que eu passei, o que me chamaram? Psicologia. Sentei na sala de aula sem saber. Na verdade era a quarta opção, né? Não, eu não botei comunicação social. Aí eu botei só letras, turismo era o 3, e psicologia. E me chamaram para psicologia. Eu falei, já que me chamaram, é o que eu vou, né? Melhor do que ficar parada. Não tô fazendo nada, melhor estar estudando. E aí eu fui. E aí eu fiquei assim, o que eu tô fazendo aqui? Né? Meu encontro com a psicologia mesmo aconteceu em 2013. Que aí foi quando eu tive depressão, já estava na faculdade, tive depressão, e aí eu precisei fazer acompanhamento. Aí quando eu fui fazer acompanhamento psicoterápico, que aí eu virei e falei assim, é isso que uma psicóloga faz? É isso que eu vou fazer? Porque o pessoal tem essa barreira, né? Quando fala em questão de psicólogo, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui para frente, em relação a como que foi uma área que cresceu muito por causa da pandemia. Sim. Entendeu? E até no meio do povo cristão, né, da igreja, isso começando a ficar mais natural. Porque tinha essa barreira. Vou psicólogo, psicanalista, porque isso aí é pra doido. As pessoas acham duas coisas. Ou elas acham que é pra doido, ou elas acham que é pra dar conselho. E aí o que acontece? Não, vou conversar com um amigo. Aí conversa com um amigo, escuta, conselho, escuta isso. Não, tô bem, não vou procurar psicólogo mais, porque eu já recebi conselho. Psicólogo não é pra dar conselho. Né? E o pessoal confunde muito. Aí quando chega na primeira sessão de terapia, a pessoa vira e fala assim, nossa, foi totalmente diferente do que eu imaginei que seria. Você já cria, né, algo na sua cabeça que não é imaginário, né? Sim. E aí você se apaixonou quando você foi tratada, né? Quando eu fui tratada. Eu lembro que quando a minha primeira terapeuta, ela era uma senhora, ela devia ter uns 70 anos, assim. Eita. Ela é uma corona. E ela era professora da universidade. Né? E aí ela sentou assim, aí ela virava para mim e falava assim, o que isso significa para você? Aí eu parei assim... Ninguém nunca me perguntou o que significava. O que significava sentir alguma coisa e tal. E eu falei assim, caramba, esse negócio é estreito aqui. E a terapia é isso, né? A terapia ela faz você olhar para você e entender os significados que você dá para as coisas, para os seus sentimentos, para os seus comportamentos, para a sua vida. E quando você começa a olhar para tudo isso, você começa a mudar, não adianta. E aí o meu olhar para a psicologia, para a psicoterapia, a minha dedicação foi mudando. E aí desde então eu me encontrei. E você se sente realizada hoje, assim, depois, né, nós estamos em 2022, já tem um tempo já atendendo, né? Tem. E você se sente realizada, assim, é isso mesmo? Sim. Você sente que essa sua profissão, que é uma profissão, né? É um canal também em relação à questão da espiritualidade, um lugar que você pode... porque às vezes as pessoas pensam assim, a minha vocação é ser pastor, mas tem um livro aí que o pastor Alexandre que falou no podcast dele, não lembro, na questão da vocação, né? Deus te chama para ser vocacionado naquilo que você está se especializando, ou seja, você pode ser chamado para ser um psicólogo e dentro da sua vocação do psicólogo, né, você ser um canal de Deus também, entendeu? Ou seja, não precisa ser especificamente um missionário, né, ou um pastor para você exercer o seu papel, a sua responsabilidade como cristão, vamos dizer assim, né? Então você se sente realizado em relação a isso e tem essa
vamos dizer assim, esse canal, né? Entende que é um canal de Deus também para abençoar vidas, né? Sim, eu comecei a entender isso, eu entendi isso, eu tenho muito claro na minha cabeça quando eu entendi que a psicologia foi colocada na minha vida por Deus e para abençoar pessoas. Assim, eu nunca vou chegar para as pessoas e falar assim, eu sou uma psicóloga cristã, eu sou uma mulher cristã que exerce a psicologia, né? Mas a maioria dos pacientes que chegam para mim no consultório são cristãos. Veio indicado de uma pessoa que não me conhece, cristão. Tem algum caminho com o cristianismo. E assim, eu lembro muito especificamente uma paciente adolescente que eu estava atendendo, e ela falava assim das dores dela, né? E ela sentia dores que eram muito parecidas com as dores que eu já tinha sentido quando eu tinha ficado deprimida e tal. E aí eu comecei a contar a minha história para ela. A gente conversando, eu comecei a contar a minha história para ela, comecei a dizer como eu me sentia. E essa paciente, ela estava falando de suicídio, né? E eu falei para ela, na minha época eu também pensei muito sobre isso, mas hoje eu entendo que não ter feito nada contra mim, contra a minha própria vida, foi o que me trouxe aqui para te ajudar. Entendi. Né? E assim, eu lembro muito específico de sentir aquilo naquele momento. É uma coisa assim que não dá para explicar, né? Deixa eu te fazer uma pergunta, rapidinho, curiosidade mesmo. Quando chega um paciente, você pergunta em relação à religião? Se ele tem alguma religião ou é uma questão de ética dentro a gente pode perguntar. Pode. Na anamnese a gente pode perguntar orientação sexual, orientação religiosa, tudo. Sim, né? Até porque a religião, ela faz parte da construção do ser humano. Sim. Né? Dependendo da religião que a pessoa siga, ela vai ter ali um conjunto de características que são dela, pertence a ela, mas que na realidade ela não sabe nem ser dela. Às vezes é do costume do qual ela está inserido. A crença, né? Aquela crença ali que a gente chama de crença limitante, né? Ela se vê só dentro daquilo, ela não se vê para fora daquilo. Eu já atendi muitas pessoas cristãs que estavam presas dentro da religiosidade, né? Que fica assim, eu não posso, mas e não como uma mulher cristã, mas como terapeuta a gente sempre questiona, né? Mas o que você não pode? Por que você não pode? Entendi. E aí, o que a gente estimula? Né? Ler. Entendi. Eu já cansei de falar para paciente em terapia, porque o meu pastor falou, mas eu falo, onde você leu isso? Onde você entendeu? É o que a gente vai estimular, né? Você buscar por meios próprios entender. Entendi, buscar o conhecimento, o porquê. Na verdade, assim, a gente tem muita dificuldade nessa geração de questionar, né? Tem um senso crítico das coisas, né? E a terapia, ela faz isso, ela te faz questionar tudo. Entendi. Porque a gente não é um boneco que está ali. A gente precisa questionar, porque se a gente não questiona, você falou algo interessante. A maioria dos pacientes... Interessante que você falou aí, eu achei muito legal. Legal não, né? Não é legal. Mas é para constatar que a maioria dos pacientes que chegaram, né, e chegam para você são cristãos, são da religião, do cristianismo, né? Sim. E por que você acha? O que você, na sua percepção, no seu entendimento, por que tantos cristãos têm passado por esse terapia, né, questão emocional? Eu vejo muito pela religião. Né? A gente está acostumado, eu falo muito isso com os próprios pacientes, nós estamos acostumados a terceirizar tudo. Se tornou parte dessa geração terceirizar tudo. A gente tem terceirizado até o nosso relacionamento com Deus. Né? E vem uma sensação de vazio mesmo. A gente está num mundo em que tudo é muito instantâneo, tudo é muito rápido. Eu quero uma comida, vem ali, iFood. Entendi. Né? Eu quero ver um filme... streaming. Antigamente a gente ia pra locadora, tinha que esperar, né? Então é tudo muito instantâneo. Tinha que devolver, senão pagava multa. Tinha que devolver, senão pagava multa. E aí, caramba, entra na fila ali de espera para poder alugar aquele filme. E a gente está numa geração instantânea. E assim, você chega dentro da religião, a gente tem visto muitas religiões que têm oferecido a ideia do instantâneo. Né? Mas a gente sabe que na grande realidade nada é instantâneo, tudo passa por um processo. Sim. Né? Fácil, né? Acho que é muito fácil. E aí vem o quê? A sensação de vazio. A sensação de tem alguma coisa de errado, porque a igreja está oferecendo a religião, né, a igreja, enfim, algumas dominações estão oferecendo um Deus. Sim. E aquele pastor está falando aquela coisa ali. Está falando, mas você não está sentindo. Porque, vamos concordar, é diferente, o relacionamento com Deus é diferente. Sim. E aí você não está sentindo, então você começa a achar o quê? Tem alguma coisa de errado comigo. E aí entra no looping da cobrança, da culpa, da frustração, né? Não, tem alguma coisa errada comigo. Isso leva para adoecimento, né? Leva para adoecimento espiritual, leva para adoecimento emocional. Interessante que a proposta, né, do verdadeiro evangelho é a libertação, a liberdade.
né? As pessoas conhecem a Cristo, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Cristo, né? Então é um acúmulo de situações, mas aí você falou uma coisa interessante, eles pregam um Deus, mas qual Deus que eles têm pregado? Que Deus é esse? É o Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia, né? Ou é um Deus criado para manipular emocionalmente, e aí já sabe, né? Não vou entrar nesse mérito não, mas questão da manipulação, né? De você trazer aquele rebanho para si e controlar realmente aquelas pessoas. Aí as pessoas ficam alienadas, né? Sim. E aí, quando as pessoas não alcançam, né, uma determinada bênção ou uma situação, aí é psicólogo certo. O que tem de errado comigo? O que eu fiz errado? Porque as pessoas acham que essa frustração ela vai ficar só dentro da igreja. Ela não vai ficar dentro da igreja. Ela vai ficar na vida, né? Por exemplo, uma pessoa vai para a igreja e aí... Vou usar um exemplo genérico, tá? Não, seu casamento vai ser restaurado. Tá, e a pessoa tá acreditando naquilo, mas peraí, o que está acontecendo no seu casamento? Para onde você precisa olhar dentro do seu casamento? Para onde você precisa olhar para o seu esposo? O que precisa ser trabalhado aí? Entendi. Porque são duas pessoas. A restauração ela não acontece instantânea. A restauração ela acontece através de uma mudança. Mudança de quê? De comportamento, de visão, né? De entender, de significados. Entendi. Então as pessoas ficam esperando e nunca chega. Entendi. Isso gera frustração. É igual outra situação também. Às vezes eu preguei aqui na igreja a respeito quando Deus diz não. Né? Vou dar um exemplo também aqui. Uma pessoa está doente, né? E aí você tem fé, você ora ao Senhor, se for da vontade de Deus que ela seja curada, aí determinado, né, denominação ou algum pastor vai falar assim, não, a pessoa vai ser curada, eu creio. Você fala, eu também creio. Não, mas ela vai ser curada, aí a pessoa pega e morre. Entendeu? Então assim, aí é a questão do outro evangelho, né, Tiago? Tiago está aqui também, tá teólogo também, mas a questão do outro evangelho que Paulo vai dizer, né, esse outro evangelho que está sendo pregado não é o verdadeiro evangelho, é o outro evangelho. Então o verdadeiro evangelho vai dizer assim, olha só, Deus diz sim, Deus diz não, Deus diz espera. Sim. Em alguns momentos ele vai dizer não, você não vai entender agora, porque você está naquela visão micro ali, você não vai entender. Mas quando a gente não fala isso, não prega isso, não deixa isso muito claro para as pessoas, né? Aí gera essas frustrações. Sim. E aí é problema emocional, não é certo. Porque você não está dentro de um relacionamento com Deus, você está dentro de uma expectativa. E o que é a expectativa? O que a expectativa faz? A expectativa faz com que a gente acredite que o outro vai fazer aquilo que a gente quer que ele faça. Entendi. Você cria aquilo ali na sua mente. Você cria aquilo ali na sua cabeça. Pronto, vai ser assim. Né? E não é assim que as coisas funcionam. É como se Deus fosse o gênio da lâmpada, né? Sim. Eu quero aquilo ali, eu quero. É igual criança pirracenta, né? Eu quero. Eu lembro de uma pregação do nosso antigo pastor, dele falando assim, às vezes nós nos fazemos senhor de nós mesmos, porque a gente quer ser Deus, a gente quer dizer, não, é isso que eu sei que vai acontecer, mas não é assim que funciona. Tem um livro agora do Rodrigo Bibo, do Bibo Talk, ele lançou O Deus que Destrói Sonhos, livraço, comprei, muito bom. Estou até pensando em trabalhar ele aqui com a juventude, que ele vai falar sobre essa questão das frustrações. Deus diz não, e está tudo certo. É Deus, você vai questionar Deus. Sim. A criatura vai querer questionar o Criador. E aí agora ele lançou uma versão infantil. Se liga, meu. Quando o meu sorvete cai. Pra gente, aí é uma versão para criança, né, toda ilustrada, para os pais trabalharem isso nas crianças desde cedo. Desde cedo. Para aprender as crianças aprenderem a lidar com as frustrações, aprender a lidar com o não quando necessário. Sim. Né? Porque, né, você é mãe aí da Helena, tem 2, né? 2. Eu sou pai da Laura, vai fazer 4. Alvoroço danado. Né? A lágrima chega e escorre assim quando a gente pensa. É assim, é um misto de emoções, né? Criar filhos. Então, assim, mas eu vejo que esse acúmulo, esse problema hoje na sociedade em relação a procurar os psicólogos, né, a terapia, está muito ligado a isso, a questão da criação, a questão da forma como foram criados, né, a infância, está tudo linkado, não está? Eu estou falando besteira. Sim, não, totalmente. Nós, assim, nós não somos ensinados a olhar para os nossos sentimentos e para as nossas emoções. Nós somos ensinados desde pequenos a calar o que a gente sente. Quando a criança chora, né, o que as pessoas geralmente dizem? Engole choro, para de chorar.
Para de chorar, engole o choro. Falei suas palavras. Às vezes a criança cai, é automático. Às vezes a criança cai e você vira e fala assim, machucou não. Não, tá dodói não. Tá dodói, gente, machucou. E a gente, sem perceber, a gente vai ensinando que você não precisa validar seus sentimentos. Entendi. E o que acontece? Isso, a gente vai crescendo dessa maneira. Eu falo que assim, eu falo não, tá? Um gestalt terapeuta, que eu não vou lembrar o nome, porque eu sou péssima em decorar nome de autores, mas eles sempre falam que é como se nós tivéssemos um tanquezinho vazio dentro da gente quando a gente nasce. Entendi. E esse tanque ele vai ser enchido conforme as experiências que a gente vai passando, né? Claro que cada pessoa absorve a experiência de uma maneira, né? E aí, conforme a gente vai enchendo esse tanque, a gente vai reproduzindo. Entendi. Né? Então, assim, se uma criança ela não é ensinada a validar os sentimentos dela, ela não vai saber fazer isso quando ela chega. E ela vai crescendo, na fase ela vai adulta. crescendo ali, a hora a conta vai chegar, né? Uma hora a conta vai chegar. O que mais acontece às vezes no consultório é a pessoa está falando, e pergunta assim, o que você está sentindo quando você me conta isso? Eu acho que eu tenho que fazer. Não é o que você acha que você tem que fazer, não. O que você está sentindo enquanto você me conta isso? Entendi. Não sei. Tenta pensar. Não, maneiro, você está falando uma parada de maneira, porque, por exemplo, a gente às vezes tem dificuldade de dar definição para as coisas. As pessoas não sabem nomear os próprios sentimentos. Tá entendendo? A gente vai, uma coisa simples, né? Psicologia, aí você vai assim, define o que é psicologia. Aí é uma ciência. Sim. Você vai falar aquilo ali. Agora, uma coisa que quando é no seu sentimento. Agora eu vou fazer uma pergunta dentro disso aí muito interessante. No seu consultório, nesse tempo que você está atendendo, você atende mais homens ou mais mulheres? Mulheres. Sem mulheres? Dúvidas. Socialmente falando, as mulheres são mais propensas a cuidar da saúde emocional. Entendi. Né? Eu já atendo alguns homens, já atendi já durante a... Mas o homem ele tem muita dificuldade. Tem muita dificuldade de dizer o que ele sente, tem muita dificuldade em admitir que ele está precisando de ajuda, em admitir que ele está adoecido. É uma barreira aí, né? Muito grande. É uma barreira. É uma barreira social, é uma barreira emocional, porque a gente... O que a gente escuta? Homem não chora. É isso que eu ia falar. Por isso que eu ia falar, porque a gente tem essa questão da questão das emoções, de segurar as emoções, não demonstrar que nós somos firmes, durões, não pode chorar. E aí, imagina você ir para uma terapia. Aí, por exemplo, é mulher, vamos dizer assim, né? A psicóloga é mulher. Aí imagina você é um psicólogo. Aí você chega lá, você tem que ir. Para o homem tem uma grande barreira em relação a isso, realmente. E um pouco até, às vezes, por causa da própria religião. Da ideia do o homem tem que ser o cabeça, o homem tem que dar conta de tudo, tem que dar conta de tudo. Mais uma vez, a religião Sim. joga esse peso, essa responsabilidade. Sim, e, gente, ninguém consegue dar conta de tudo. Não dá. Não dá. Deus nos fez perfeitos, porque, assim, quando a gente não presta atenção nos nossos sentimentos, nas nossas sensações, quando a gente não coloca para fora o que a gente está sentindo, a gente adoece. Pânico, ansiedade, depressão, luto, toque, tudo. Eu vi ontem o da Marcela Thaís, o podcast dela no Hub, falando que ela vai fazer psicologia agora, porque quase não é falado dentro do nosso meio em relação ao luto. Sim. Você viveu o luto, né? Quem fala muito disso é o Pastor Noel. Um abração aí, Pastor Noel fala muito bem disso. Ensinou a gente isso no seminário, foi professor nosso, que Jesus, ele deu o exemplo de Cristo, né? O melhor exemplo possível. Que Jesus vivia todas essas emoções, né? Quando eu vi The Chosen, aí tem que falar, toda vez eu falo The Chosen. Eu não vi ainda. Não viu ainda? Não vi. Tem que ver. Tem que ver. Todo mundo que vem aqui eu oriento, é uma orientação pastoral, tá? Tem que ver. Tá bom. E daí, por exemplo, quando Jesus está lá no casamento, está em festa, está brincando, está pulando, tomando vinho, está lá, e aí, quando chega lá em Lázaro, Jesus chorou. Ele chora. Você tá eu entendendo? sempre uso esse Quando exemplo. Jesus vê os cambistas lá fazendo o que estavam fazendo no templo, Jesus se ira. Ele sai destruindo as bancas, né? Então, assim, as emoções precisam ser vividas. Sim. Porque elas, né? Se você acumular, ficar travado, aí a galera aí, ó, os homens, homem chora, cara. Homem chora, gente. Tem que chorar, tem que viver as emoções toda na intensidade. E não é vergonha. Na intensidade com que elas pedem no momento. Sim, porque a gente se adoece. É a mancha que surge no corpo, porque em cada pessoa vai surgir de uma maneira, sim, tá? Sim. Eu, quando estou estressada, me aparece um monte de carocinho. Aí eu começo a coçar um monte de carocinho. Aí ele fala assim, tô precisando dar uma relaxada.
Porque eu sei que eu já não tô legal. Eu tenho uma perebinha aqui atrás aqui, aí quando eu tô nervoso, tô tenso, eu vou coçando a pereba. Vai coçar a pereba. Vou coçando a perebinha, tem uma perebinha. Ué, gente, é de estimação, cara. Mas todo mundo reage de um jeito. Todo mundo tem. E assim, o nosso corpo, ele é muito perfeito. Deus, ele fez tudo perfeito. Porque ele dá sinais. E se a gente ignora os sinais, é aí que os transtornos, eles surgem. Porque o nosso corpo, ele vai dando sinal. Ele vai dando sinal, ó, não tá legal. Entendi. Alguma coisa precisa. Você não presta atenção, e aí do nada você vai estar, de repente, em algum lugar, você vai ter uma crise de pânico. Os transtornos vão surgindo depois que você ignora todos os sinais. Entendi. É o seu corpo falando, ó, então olha só, já que você não prestou atenção, vou tomar conta do negócio aqui, já era. Aí chega no limite, né? Chega no limite. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Como que você consegue diferenciar, quando a pessoa chega lá para né, consulta, né? Aí, como é que você consegue diferenciar quando é espiritual e quando é emocional? Você consegue fazer essa análise assim na conversa? Então, quem faz essa análise, minha mesmo. Quem faz essa análise é o próprio paciente. Porque o que acontece? É um erro que as pessoas têm até da terapia, de achar que a gente vai falar tudo. Não. Qual o papel do psicólogo? Fazer com que você se perceba. Fazer com que você se dê conta do que você está vivendo, do que você está sentindo. Então, uma pessoa vai chegar para me contar alguma coisa e eu vou perguntar, como que é isso para você? E a pessoa mesmo falando, explicando, aonde ela vai dar mais ênfase, eu vou pedir para contar de novo, vou pedir para recontar a história, e ela mesma identifica se ela está sentindo uma coisa mais para o campo espiritual ou mais para o campo do emocional mesmo. E você já orientou a alguém assim, você já percebeu a questão espiritual, e já. Aí você tem a liberdade, né? Sim. O psicólogo, né, nesse caso... Geralmente quando acaba os 50 minutos de sessão. Aí você pode... Quando acaba os 50 minutos de sessão, aí eu falo assim... Vai procurar a igreja, irmão. Geralmente são pessoas cristãs. Geralmente são pessoas cristãs. Igreja. Quando acaba os 50 minutos de sessão, eu falo assim, olha só, agora não é mais a Mayara psicóloga que vai falar, tá? Eu falo assim, não é mais a Mayara psicóloga que vai falar. Não, psicóloga não. Não, muita responsabilidade. Eu falo assim, tá, vem cá, como está a sua vida com Deus? O que você está sentindo? Entendi. Né? Mas sempre, nunca falando o que a pessoa tem que fazer. Entendi. Sempre estimulando para a pessoa parar para pensar o que você está pensando, o que você está sentindo. Preste atenção nisso daí, entendeu? Que aí a pessoa vai buscar dentro de si a própria resposta, né? Sim, porque é isso que a terapia faz. Ela faz você olhar para você. Eu gostei desse negócio, cara. A gente não dá resposta. Acho que eu vou fazer psicologia. A gente não dá resposta para nada. Eu adoro quando o paciente vira para mim e fala assim, o que você acha que eu tenho que fazer? Aí eu pergunto, o que você acha que você tem que fazer? Aí vai falar assim, mas eu tô pagando você para me dizer o que você Eu já ouvi isso, sabia? Sério? Eu tive uma paciente que ela terminava a sessão, pesada comigo, ela tá comigo até hoje, tá? Ela já tá comigo há mais de 3 anos. Ela terminava a sessão e ela vai e falou assim, paguei à toa. Sério? Assim mesmo, paguei à toa. Caramba. Aí eu virava pra ela e falava assim, você tem sempre a opção de não voltar. E ela sempre voltava. Entendi. Porque ela sabia, só porque a gente tá mimado, a gente tá acostumado a ter tudo ali, instantâneo, rápido, pá! E aí chega na terapia, você não tem a resposta. As pessoas querem respostas prontas. As pessoas querem tudo instantâneo. Não, você falou algo aí muito maneiro, a questão de terceirizar, né? As pessoas querem terceirizar a fé, querem terceirizar a responsabilidade. Aquele negócio, o pastor ora por mim. Você pode orar. A oração do pastor é mais forte. A oração do pastor. Não, a oração do pastor não é mais forte, não. Não, as pessoas têm essa visão ainda, mas a gente vai entrar de novo no campo da religiosidade. Sim. Mas eu acho que o grande mal para a humanidade, para o ser humano, é a questão da religiosidade. A prisão que ela... É como se fosse um passarinho dentro de uma gaiola. Sim. Realmente, literalmente, né? Tem essa expressão. A pessoa, o passarinho sabe voar, tem toda a imensidão do ar, né, do ar livre para ele poder voar, mas ele está preso numa gaiola. E muitas vezes a porta da gaiola está aberta. Está aberta. Isso ele está com as perninhas assim, pro lado de fora. Ele joga uma asinha. Mas ele escolhe ficar dentro. Mas aí o medo, a culpa... Porque assusta. Você se responsabilizar por si mesmo, pelas suas escolhas, pela sua história, assusta. É muito mais fácil botar a culpa no outro. É verdade. Muito verdade isso. As pessoas às vezes se escondem por causa disso. Sim. Seria um dos motivos que as pessoas têm dificuldade de expressar sentimentos? Sim. Se esconder atrás dessas situações? Claro. Rafael, imagina eu chegar para você e falar assim, eu estou com raiva de você. Imagina que você é uma pessoa que de repente cresceu dentro de uma casa em que era cobrado perfeição. Imagina que você cresceu sendo a criança que, eu vou dar um exemplo agora, que é uma das coisas que as pessoas acham que não adoecem, mas adoecem muito. Nossa, meu filho não dá trabalho nenhum. Ai,
Que benção essa criança, se vocês tivessem noção da quantidade de pessoas que não conseguem expressar suas emoções, não conseguem fazer o que querem, não conseguem se posicionar no mundo, validar sua existência no mundo, porque elas se prenderam na ideia do eu nunca dei trabalho, eu não posso dar trabalho. Eu não posso dizer que eu tô com raiva, eu não posso decepcionar ninguém. Não posso errar. Eu não posso errar. Eu não posso errar. E aí o que acontece? A pessoa não consegue se validar. A pessoa não consegue se enxergar, a pessoa não consegue se responsabilizar por si mesma porque ela está carregando a expectativa do outro. Entendi. O que o outro vai achar? O que o outro vai achar. Então, imagina para uma pessoa que é assim, virar e falar assim, eu tô com raiva de você, eu não gostei do que você disse para mim. A pessoa não consegue. Entendi. O que ela faz? Tranca isso dentro dela. Mas essa raiva, ela não vai embora não, ela está dentro dela. Ela está dentro dela. O que a gente não coloca para fora fica dentro da gente. E essa raiva ela vai surgir numa mania, ela vai surgir num toque, numa tentativa, numa ansiedade de, não, deixa eu tentar controlar isso aqui. Não, eu preciso dar conta. Não, eu preciso trabalhar muito. Entendi. Não, e vai adoecendo. Não, e assim, você falou algo interessante, e o tempo que a gente tem vivido proporciona isso. O tempo inteiro. Porque a gente o tempo todo cobrado, a gente está querendo... Até hoje eu mandei mensagem para o Jefinho hoje, meu amigo, que veio aqui no podcast aqui Entre Amigos. Falei, cara, que vida corrida é essa, cara? Com o tempo a gente não se vê para trocar uma ideia. Não tem tempo, cara. Na verdade, não é a gente não tem tempo, a gente não consegue mais administrar o tempo porque a gente é o tempo todo produzindo. Nós estamos focados em produzir. E quando a gente não produz, a gente sente culpa. Isso aí. Essa semana, terça-feira, eu tive uma enxaqueca terrível. Eu levantei da cama 4 horas da tarde. E eu levantei porque eu tinha terapia. E aí eu não fiz nada o dia inteiro, o Thiago estava trabalhando de casa. E aí depois eu virei e falei assim, eu não fiz nada o dia inteiro, gente. Mas eu estava passando mal, gente. Entendi. A gente sente culpa por descansar. A gente sente culpa, aquele negócio assim, sentei para ler um livro. Poxa, mas eu deveria estar arrumando a casa. Começa a arrumar a casa. Caraca, mas eu deveria estar estudando. Aí eu sento para estudar. Eita, eu tinha que fazer... Aí você passa o dia inteiro rodando de coisas em coisas e não consegue terminar nada porque você não consegue focar, porque você está o tempo inteiro pensando em tudo que você tem que produzir. E aí você não se traz por aqui e agora. Você não se dá conta do que você está fazendo. Às vezes você fez um monte de coisa. Entendi. Mas como de repente você não terminou nenhuma delas, você fala assim, não fiz nada. Não, mas você falou algo interessante. Às vezes eu sou assim também. É imperativo, às vezes que fala, né? O pensamento acelerado, você está ali, você está desconectado. Você está desconectado de você e do que você está fazendo. Eu tenho percebido uma coisa, fica até uma dica aí pra galera. Cara, não tenta fazer devocional com o celular perto. Cara, é furada. Não tenta ler um livro com o celular perto. Vai dar ruim. E as redes sociais têm adoecido muita gente. Isso aí que eu falo. Porque a gente está ali recebendo informação o tempo inteiro. É um feed infinito. Até a gente, por exemplo, antes de dormir, ficar mexendo no telefone, até a gente processar, ter um sono saudável, realmente, assim, descansei, acordar, assim, tem afetado muito essa geração. Muita coisa. Então você pega isso tudo aí, esse combo. Cara, não tem como, é terapia. É terapia. E porque assim, o que acontece? Não sou neuropsicóloga, tá? Mas a ciência ela tem explicado muito isso, tem vindo muitas pesquisas falando sobre as redes sociais, o que isso faz com o cérebro, né? Porque libera dopamina, se eu não me engano. Libera dopamina, você tá ali, você tá recebendo uma curtida. Nós gostamos de ser vistos. Sim. É natural do ser humano, a gente gosta de ser visto, a gente gosta de aprovação. Então você está ali, você recebe uma curtida, você recebe um seguidor, alguém comenta alguma coisa sua, isso libera uma sensação de prazer. Sim. Né? Então a gente acaba desgastando um tempo gigantesco dentro das redes sociais, porque aquilo traz uma sensação de prazer para o nosso cérebro, né? Bioquimicamente falando. Mas ao mesmo tempo a gente não está dentro de uma relação, não. Entendi. É algo distante. É algo distante, é algo que a gente precisa de contato. O ser humano ele precisa de contato, mas ele tem limitado o contato dele às redes sociais, porque acredita que isso faz parte de contato. Entendi. Mas não faz, e isso prejudica a gente neurologicamente falando. É uma ilusão que está falando. empurrando pra gente, né? Não, e isso prejudica a gente neurologicamente falando, porque tem uma pesquisa, né, que saiu recentemente mostrando que a geração atual é a geração com menor número de QI. E recentemente. Por quê? Porque o nosso cérebro tem sido pouco estimulado. Qual estímulos antigamente, na nossa época, o que a gente fazia? Ia pra rua jogar queimado, isso aí, lembrei, ia brincar. Lembrei de Estevão, o filho de Marcelo. O Estevão chegou lá no escritório lá, o Marcelo, ele estava fazendo dever de casa, matemática. Aí foi fazer o dever lá, aí tem que fazer o cálculo lá, aí ele
Marcelo, vai lá, faz o cálculo aí. Aí foi, pegou a calculadora. Na nossa época a gente é mais fácil fazer, mas assim, tá ali, mas assim, o que tem que fazer na final? Então, assim, é questão de estímulo que você falou. Então, essa geração, a geração da tela, né? Eu vejo Laura lá com Helena também, né? Helena, a primeira vez que a Helena pegou meu telefone, colocou na Netflix e transmitiu pra televisão, eu fiquei parada assim. Eu fiquei assim. Tô criando um monstrinho. Não, eu fiquei assim, sem acreditar no que ela tava fazendo. Aí o Thiago tava no banheiro. Aí eu falei assim, Thiago, vem cá. Aí eu tirei e deixei o telefone. Ela foi lá e fez de novo. E eu fiquei assim, Senhor, meu Deus. Doideira, o que eu faço agora? Eu fiquei muito assustada. O dedinho certinho. E assim, é isso. As crianças, a gente está numa geração que o pessoal quase nem precisa mais de curso de informática. Na nossa época, a gente fazia curso de SOS Computadores. Quem lembra dessa? Eu fiz no Prepara. Entendeu? Então, o pessoal não precisa mais. Curso de Excel, Word, acabou. Quem usa Excel e Word hoje em dia, gente? Vem tudo pronto já. Difícil. Então, assim, realmente, assim, o que você falou, está tudo envolvido nessa questão da cobrança da tecnologia, porque hoje, antigamente, né, na nossa época, a gente tinha que estudar, fazer faculdade para poder ter uma profissão, cara. Sim. Hoje a molecada não pensa mais disso, não. A maioria TikTok não. Digital influencer. E outra coisa. Laura já falou pra mim, tá, pai? Quero ser digital influencer. E isso gera frustração e isso gera cobrança. Porque olha só, imagina. Um adolescente que tem informação, um jovem, ele vai lá e ele quer estudar. Ele pensa em estudar, mas ele abre o Instagram e tem uma youtuber que está ganhando 23 milhões por mês. Ai, doideira. Né? O próprio Receba. Ou lá o... Não sei o que é isso. Acabou de ser, luva de pedreiro, pô. Acabou de ser sendo patrocinado agora pela Adidas. Tá maluco? E assim, e o que acontece? Não só a frustração financeira, né? Gera também a frustração, porque a gente acha que o que a gente vê na rede social é real. Aquilo ali é um recorte, né? A gente olha para aquela foto e fala assim, nossa, olha o corpo dela, que lindo. Mas assim, ela tirou 608 fotos para escolher uma. Verdade. Tirou 608 fotos e passou por 32 programas de Photoshop antes de postar. Mas é o que a galera tá se comparando. Quantas vezes eu não me comparei e falei assim, fulano emagreceu, eu não emagreci, teve filho na mesma época que eu. Deixa eu te falar uma coisa. Teve uma época atrás aí, eu entrei em uma crise. Quase que eu procurei terapia. Mas porque, aí é a questão do equilíbrio. Por exemplo, eu comecei a entender que a rede social é um canal também que pode ser de bênção. Sim. Pode ser usado para a glória de Deus, para sinalizar o reino. Beleza. Aí, qual é o limite? Qual é a linha da exposição que você precisa, até onde você vai com o limite, entendeu? Sim. Então, pois eu não consigo ficar fazendo stories o tempo todo. Eu sou péssimo no Instagram. Eu sou da época do Facebook e Orkut, tá? A gente estava falando isso aqui antes, né? De MSN, de CQ. Então, assim, eu fico vendo assim os stories da galera assim, pô, caraca, é muita criatividade, é muito recurso. Pô, tem que ter uma faculdade para fazer isso aí, cara. Tem que ter tempo. Tem que ter uma coisa tempo. Que eu não tenho. A gente tem, por exemplo, a gente está produzindo conteúdo podcast. Cara, você está vendo aqui, né? Estão aqui, né? Ela e o Thiago estão vendo como que acontecem as coisas, né? Assim, imagina fazer isso toda semana. Então, assim, é extremamente desafiador. Aí você vai para a rede social, qual é o limite para você não se expor tanto, né, a sua vida pessoal. Às vezes eu posto um storyzinho do CrossFit. Eu falo assim, eu preciso mostrar para as pessoas que eu sou uma pessoa normal. Entendeu? Que eu sou... E aí, mas você precisa para quê? Precisa. Então, para que você precisa? É muito estranho, cara, porque parece que a gente é cobrado para isso. Sim, eu tenho dificuldade em postar selfie. Quando você me pediu a foto, eu falei assim, eu não já cortou a cabeça dela. Já cortei minha própria cabeça. Eu não gosto de postar selfie, porque todas as vezes que eu tiro uma selfie, eu penso assim, mas para que eu quero mostrar isso para as pessoas? Vou postar não. Você já fez isso aqui, ó. Aí você vai lá, digita, bota a foto para botar no stories, quando chega assim... Várias vezes. Pô, nada a ver, cara, isso aqui... Várias vezes. Vou postar isso. Eu gosto muito de postar assim, eu gosto muito de histórias da Helena, compartilho algumas coisas que eu acho que são legais de compartilhar, né? Mas assim, o problema é que as redes sociais, elas foram feitas para ser um mecanismo, uma coisa que vai trazer funcionalidade para a sua vida, né? Mas é um meio para um fim. Entendi. Só que a gente tem feito aquilo ali o nosso estilo de vida. Hoje eu estava ouvindo podcast em casa, enquanto estava arrumando casa, e aí eu vi uma mulher virando falando assim,
às vezes, quando eu olho pro meu feed do Instagram, eu queria ser essa pessoa. Porque quem eu sou no Instagram é uma pessoa maravilhosa. Eu olho para aquela vida e falo assim, caraca. O próprio Instagram dela. Ela falando, eu queria ter essa vida. Mas na vida real eu não sou isso. Que autoanálise? Que autoanálise, né? E aí, e assim, mas por quê? Porque no Instagram a gente posta um recorte, a gente posta ali o filtro agora. Eu vi um dia desses um cirurgião plástico falando que existem pessoas que tiram foto com filtro e levam para o cirurgião e falam assim, então é assim que eu quero. Rapaz, essa é a harmonização que eu quero no meu rosto. Doença? Isso é doença. Quantos jovens com transtorno difórmico de imagem? Porque não conseguem se enxergar mais sem filtro, não conseguem aceitar quem eles são, como eles são. Né? É uma vida, acaba sendo uma vida vazia. Isso aí, sem relacionamento. E aí, em paralelo a isso, entra a questão da igreja, né? Se você não assistiu o podcast do ano passado, gente, você pode aí entrar no nosso YouTube, nosso canal, né, produção? Procurar lá o nosso podcast, se não me engano foi o 4, não lembro agora, mas com o pastor Ivair, da PIB de Itaboraí, que ele é psicólogo e pastor. Aí eu perguntei para ele a relação entre a psicologia e a teologia, como que elas dialogam, né? Aí muito bom, pode assistir lá que ele vai falar bastante sobre isso. Mas a igreja tem um papel fundamental nesse contexto que a gente falou aqui agora, né? De tecnologia, de tela, de um monte de coisa, da questão do expressar sentimentos, não sei o quê. Então a igreja utilizando o verdadeiro evangelho, aí eu vou botar aqui um parênteses, porque é uma igreja que é saudável, que tem esse entendimento, que é uma igreja que é relevante para a sociedade, que está preocupada com esses movimentos. Sim. Porque às vezes a igreja tá nem aí, só quero que a igreja fique cheia e vamos encher de gente aqui, mas gente doente, que precisa ser cuidado, precisa ser tratado. Então a igreja ela tem um papel fundamental na sociedade e ela precisa estar sensível a esses movimentos dessa sociedade, dessa geração. Sim. Porque as gerações anteriores eram outros tipos de problemas. E o que acaba acontecendo, né? Por causa da própria religiosidade, por causa de crenças antigas mesmo, sim, infelizmente, a igreja deveria ser o lugar que a gente chega e tira todas as nossas máscaras, a gente se desconstrói, nós nos desconstruímos de nós mesmos e pronto. Mas não tem sido assim. Infelizmente, a igreja tem sido o lugar onde as pessoas têm colocado máscaras, porque elas ficam com medo de ser apontadas, ficam com medo de ser julgadas, ficam com medo de ter seu problema exposto no púlpito, com medo de ser excluídas, com medo de serem excluídas, né? E aí o que acontece? A igreja tem, em vez de acolher os doentes, às vezes acaba distanciando ou produzindo mais. Não é a igreja, a religião, né, em si. Vou falar uma parada que você falou e eu fiquei. A igreja às vezes terceiriza. Terceiriza, sabe por quê, Rafael? Às vezes a gente chega no final do culto e a gente conhece uma pessoa, né? Cumprimentou. E a gente vira para essa pessoa e fala assim, passa o WhatsApp. É muito fácil falar pelo WhatsApp. Mas às vezes aquela pessoa está precisando de um abraço. Um olho no olho. Uma das minhas melhores amigas, assim, hoje, a Brena, vou citar ela, que eu sei que ela não vai ligar. Eu conheci a Brena, que ela começou a frequentar a nossa igreja, e aí eu sou uma pessoa assim, quando eu estou na igreja, quando eu conheço as pessoas, se eu vi que uma pessoa nova chegou, eu vou lá e vou abraçar essa pessoa. E eu ia lá e abraçava ela. Ela chegou, nunca tinha visto ela na vida, na hora do ofertório ela abraçava ela. E uma vez ela me falou uma coisa que eu nunca esqueci. Ela fez alguma coisa, ela me deu algum presente, alguma coisa assim, eu virei pra ela e falei assim, cara, que isso? Não precisa. Eu fiquei constrangida, né? Ela virou e falou assim, eu gosto muito de você, porque no momento em que eu mais estava precisando, eu estava com muita, sofrendo, ela falou alguma coisa assim, você foi lá e você me abraçou. A gente não sabe o que aquela pessoa está passando ali dentro da igreja. Às vezes ela não precisa de uma conversa no WhatsApp, de pegar o número do telefone. Às vezes ela precisa de um abraço. Entendi. Às vezes ela precisa ser vista, porque a gente está terceirizando o nosso olhar pelas pessoas. Sim. Às vezes a gente posta assim, a gente vê, stories, a pessoa está postando vários stories, está bem. Eu e o Thiago, a gente gosta muito de uma banda chamada Linkin Park, né? Não sei se você conhece. Claro que eu conheço. Né? Então, assim. Mas o Chester, né, é muito comentado que um dia antes dele se suicidar, ele postou uma foto rindo com a família. Ai, que doideira. Ninguém estava sabendo realmente como ele estava. A gente não sabe o que as pessoas estão passando. E a gente tem terceirizado esse contato. Né? Porque a gente está muito corrido.
A gente tem desculpas reais. A vida tá corrida, o tempo tá corrido, mas eu lembro uma vez um exercício que eu fiz comigo mesma. Eu não estava conseguindo fazer exercício físico. Sim. Isso lá em 2017, 2018. Não estava conseguindo fazer exercício físico. E aí eu virei e falei assim, eu vou anotar tudo que eu faço, vou tirar meu tempo. Anotei 24 horas. Eu trabalho esta hora, eu tenho tantos pacientes, isso. E aí eu vi que eu tinha um intervalo de mais ou menos 8 horas. Livres. Onde eu estava gastando essas horas? Rolando o feed do Instagram, parada, fazendo nada. Porque eram horas assim que eu falava assim, cara, dá. Aí na época eu comecei o CrossFit, eu falei, cara, dá. A gente só não sabe mais se organizar. Porque a gente não percebe. A gente pegou o telefone, olhou o Instagram, olhou o Facebook, falou no WhatsApp, viu o status, foi ver alguma coisa. E o tempo passa muito rápido. Passa voando. Vamos lá, quem nunca, né? Às vezes levantei para ir no banheiro de madrugada e peguei o telefone para olhar a hora. Eu faço isso às vezes. Aí dá uma olhadinha. Aí eu peguei o telefone para olhar a hora. Aí do nada eu tô no WhatsApp. Do nada eu tô vendo status. Eu falei assim, gente, são 3 horas da manhã, pelo amor de Deus. É interessante que, olha só, o negócio é viciante mesmo. Porque você olha ali, vou dar uma olhadinha aqui no meu Instagram. Aí beleza, tá no Instagram. Automaticamente você já pensa, tem meu Facebook também. Isso aí. Então eu vou dar uma olhadinha no meu Facebook. Não custa nada. Aí eu, olha só, a doideira que eu fiz. Fiz um Twitter. Deus me livre. Só pra ler as mensagens dos caras que eu gosto da teologia, né? Então eu não posto nada, só não tem futebol, não tem nada. Ele falou assim, isso aqui é só os caras bravos mesmo que eu gosto de teologia. Pô, vou dar uma olhadinha lá que o cara tá falando, né? Vou lá, qual o texto? Eu vou lá. Eu tô na 3ª rede social. Aí... Ih, rapaz, tem um tal de Telegram aqui também, está lá. Pronto. A doideira. Isso nem foi no WhatsApp, hein? Não foi no WhatsApp ainda, porque o WhatsApp é onde a gente de fato responde. Aí no WhatsApp você vai ver o grupo da família, o grupo do futebol, aí você acabou de ver todas as mensagens, se tem ou não tem, já olhou tudo, aí você vai, tem que olhar os stories agora. Stories. Rapaz, quando você vai ver isso aí, já foi um tempo de qualidade que você perdeu. Isso aí. Isso adoece. Adoece muito, porque é um tempo que a gente poderia estar em contato. Tô falando isso, eu tô confessando meu pecado, tá, gente? Eu tô aqui, eu preciso me controlar mais em relação a isso. Eu botei semana passada o alerta no telefone. Todas as vezes que chega 15 minutos no Instagram, meu telefone me manda e aí sai do Instagram. Eu falei, Senhor, meu Deus, me ajuda, Deus. Para se libertar. Vou dar um conselho para se libertar. Quebra o telefone. Não, tô brincando. Você quer fazer alguma coisa, não tem jeito, você tem que desligar o telefone. Eu comecei a fazer assim. Desligar, porque... Eu quero ler, eu tiro 1 hora, aí eu desligo a internet. Desligo tudo, aí às vezes eu mando mensagem pro Thiago, às vezes nem tanto pro Thiago, porque minha mãe é aquela pessoa assim, se a minha mãe mandar uma mensagem e eu não respondo em 3 minutos, ela tá me ligando. Entendi. Aí eu desligo a internet, aí eu falo assim, ok, aí boto o celular pra despertar em 45 minutos. Aí tá, aí eu vou ler, aí eu leio, estudo, porque pra eu ler alguma coisa eu sou chata. Pra eu ler, eu tenho que ler e eu tenho que escrever o que eu acho que é relevante. Aí pra mim é difícil, porque tudo que eu vou ler sem ser livro de romance, vira um estudo. Entendi. Aí eu gasto muito tempo. Não, é doideira. Não, é algo que precisa ser falado dentro da igreja, né? Porque os consultórios estão cheios, né, de pessoas doentes, emocionalmente e espiritualmente, porque vai estar linkado a uma coisa a outra. Porque as pessoas, eu tô falando aqui em relação à igreja, a igreja precisa também se despertar para isso. Sim. Entendeu? Eu tô falando eu, Rafael, preciso me despertar para isso. Como líder de juventude, eu sei que eu preciso, né, estar mais presente em relação a isso, porque é o que você falou, as pessoas podem estar postando stories sorrindo, mas por dentro estão sangrando, estão chorando. Por dentro estão sofrendo. Eu lembro que na época que eu mais estava deprimida, né? Eu fiquei muito mal, foi em 2013. Eu estava no Rock in Rio. Postei foto no Rock in Rio. E eu lembro que foi muito, muito marcante pra mim, porque eu estava no show de uma banda que eu gostava muito, Florence and the Machine. E aí, caraca, todo mundo estava pulando. E era a minha música predileta dela que estava tocando. E eu lembro, muito especificamente, de eu olhar pro alto e falar assim, Deus, eu não sinto nada. E foi muito marcante pra mim aquilo ali, né? Mas quem tava no meu Facebook na época... Pô, caramba, tá se amarrando. A Mayara tá no Rock in Rio, curtindo pra caramba. Não, tava vazia, eu tava mal, eu tava doente. Eu tava muito doente, mas ninguém sabia. Entendi. A gente tá num tempo que as pessoas estão sem conteúdo, né? Estão vazias, ocas, né?
É uma casca, né? Você olha assim, que é uma casca que a sociedade impõe que tem que ter, daquele jeito, daquele formato, mas por dentro... Tá todo mundo ficando igual, agora até as harmonizações faciais, né? Todo mundo fazendo parecido. Pô, doideira, cara. Doideira. Gente linda ficando feia. E gente feia ficando feia. Continuando feia. Não, tem umas coisas que dão certo. Mas tá todo mundo ficando parecido. Parece que estão determinando um padrão. E aí você perde a sua singularidade. Pronto. Eu às vezes viro pro paciente e pergunto, mas o que você gosta? Eu gosto disso, disso, aquilo. Por que você gosta disso? Porque eu gosto. Tá, mas pra que você quer fazer isso? Aí quando a gente vai mudando, né, o diz porquês do pra que, a pessoa vai parando. O que você sente quando eu te pergunto por que você gosta? Aí trava, né? Não sei. Então é isso aí. Porque a gente não está sendo mais ensinado a sentir. A gente não se dá conta do que a gente sente. A gente só produz, faz. Tô na rede social? Faço. Tô fazendo pra quê? E aí, a pergunta aqui agora pra você, né, pra mim, de uma forma geral, né? Qual é o caminho pra gente tentar ajudar, pra gente tentar melhorar essa sociedade que está emocionalmente abalada, uma crise existencial, né? Eu estou preparando um estudo aí sobre isso, a questão da identidade. As pessoas estão perdendo a identidade, e aí estou falando agora dentro do meio cristão, né? As pessoas não sabem mais quem elas são, cara, diante de Deus. Elas são filhos de Deus, aí vivem como se fossem extraterrestres, totalmente desconhecidos de um Deus, de um Pai. Eles têm um Pai, né? Efésios vai dizer lá que nós nos tornamos filhos, né, de Deus por adoção através de Cristo, né, em Cristo. Então as pessoas têm perdido essa noção de identidade. E como é que a gente faz para ajudar? É um desafio. Estou falando aqui como líder de juventude, cara, é muito desafiador, porque aí entra naquela questão desculpas, porque eu também tenho a minha vida corrida, que eu tenho minha família, minha filha, não sei o quê, e a gente tenta produzir alguma coisa para poder tentar ajudar, e às vezes você não vê resultado, né? Fala assim, aí vem a culpa, o que eu estou fazendo de errado? Eu estou fazendo um monte de coisa, entendeu? Então assim, a gente tem que ter cuidado, senão a gente pira. Mas qual é o caminho assim, que você... Autoconhecimento. Aí, uma palavra. Autoconhecimento. Porque quando eu olho para mim e eu começo a identificar como eu me sinto e eu começo a validar como eu me sinto, eu automaticamente fico muito mais sensível a olhar para o outro. A gente fala dentro da psicologia que todo psicólogo é um curador ferido. O que faz com que eu consiga exercer a minha profissão, às vezes com êxito, é exatamente porque eu sentia dor. Eu sei como é isso. Né? Então, quando eu olho para mim, quando eu entendo, eu me sensibilizo. Entendi. Então, eu consigo ver, às vezes, que aquela pessoa que está ali no culto, aquele sorriso não está legal, não. Estou sentindo alguma coisa. É automático. Já é uma leitura já que você faz da pessoa. Fica, porque você se sensibilizou. Você está sensível com você mesmo. Então, você fica, a gente chama de aware, né, dentro da psicologia, mas é consciente do outro. É que nem... Vou dar um exemplo. Até ano passado a gente não tinha carro. Então eu não tinha carro, eu não prestava atenção em carro na rua. Entendi. Não presta atenção, não tem carro, vou prestar atenção em quê? Depois que eu tive carro, eu comecei a prestar atenção em quem estaciona mal. Eu estaciono muito mal, eu paro o carro quase no meio da rua. Quem estaciona mal, quem estaciona aqui no... Quem estaciona... Por quê? Porque agora eu tenho um carro. Eu experimentei como é ter um carro, então presta atenção. Então, como que você pode ajudar o outro? Se conhecendo. E outra coisa que eu acho que também está fazendo muito parte. Hoje em dia todo mundo dá curso de tudo, né? Hoje todo mundo é especialista em tudo. Hoje em dia todo mundo é especialista em tudo. Por falar nisso, então, eu estou lançando aqui hoje um curso, entendeu? Para liderança de jovens, entendeu? Como é que é? Masterclass. Só você pegar o link lá embaixo, arrasta para cima. Arrasta para cima, isso. Hoje em dia todo mundo é especialista em tudo. Você faz um curso de meia hora e pronto, você está dando aula. Joga no Hotmart. Isso aí, e pronto, racha pra cima, vamos lá, não sei o quê. E se você tiver uma boa oratória, né, e não só uma boa oratória, tá? A psicologia vai falar que os maiores psicopatas estão nesse meio aí. Eita. No meio. São pessoas manipuladoras, são pessoas que... Gente, o psicopata não é aquela pessoa que você vai olhar pra ele e falar assim... Ele é psicopata. Não, os sociopatas, eles são pessoas manipuladoras, eles são pessoas encantadoras. Entendeu? Falam bem. Falam muito bem, se colocam muito bem. Eu falo mal, tá?
E assim, todo mundo tá dando curso de tudo. Entendi. Todo mundo tá dando aula de tudo. Produção, tá perdendo dinheiro, produção. Você podia lançar um curso de como montar seu podcast. Isso aí, entendeu? Eu também acho. Arrasta pra cima. E aí vamos converter, né, pra comprar mais material. Tô falando. Mas é verdade. Mas todo mundo dá aula de tudo, todo mundo sabe tudo. Todo mundo sabe tudo. No final ninguém sabe nada. No final ninguém sabe nada. De si mesmo. Ninguém tá fazendo contato. Eu acho muito engraçado, às vezes, eu tenho meu Instagram pessoal e meu Instagram profissional. Sim. Né? Eu não sigo os meus pacientes, muito difícil. Geralmente eu sigo quando eles me dão uma liberdade ou quando eles me seguem. Eles me seguem, eu sigo de volta. Entendi. Né? Mas, às vezes, quando algum paciente me segue, eu sigo de volta. Às vezes a gente vai lá, olha, né, o feed, ou então aparece alguma coisa no feed, eu viro e falo assim, quem é essa pessoa? Não é essa pessoa que faz terapia comigo, não. Não é essa pessoa que faz terapia aqui comigo, não. Doideira, cara. E eu levo isso pra terapia, eu falo assim, vem cá, vamos conversar sobre isso. Você leva, né? Vamos conversar sobre isso. Porque quem é essa pessoa que você tá mostrando nas redes sociais? Qual a necessidade disso? Pra quê? Quando a gente pergunta pra quê, as pessoas geralmente desmontam. Não é por quê? Pra quê? Entendi. Aí, meu filho. Deixa eu te fazer uma pergunta, eu ia fazer lá no início, eu esqueci. Dentro dos atendimentos, geralmente vocês, né, profissionais da área, absorvem muito. Uhum. Muito conteúdo, né? Sim. Muita coisa ruim. Sim. Né? Escuta de tudo, né? Como é que faz para lidar com isso? Para não levar isso para sua vida pessoal, para casa? Por exemplo, você teve um dia assim, muito puxado, né? Os atendimentos bem complicados, casos bem, né, macabros, vamos dizer assim, né? Tal. Como é que é? Chegar em casa, encontrar o Thiago, encontrar a Helena. Você, tipo assim, você tira a roupa de psicólogo, bota aí no cabide e agora eu sou a mãe, eu sou a esposa. Como é que faz para... sim, curiosidade. Eu falo muito que Deus me colocou na psicologia exatamente por essa facilidade que eu tenho, né, de entender que aquilo ali é o meu trabalho. Mas eu também tenho um ritual. Eu termino os atendimentos. Agora está sendo até um pouco mais difícil, que eu tenho atendido mais em casa, né? Mas eu gosto de tirar, assim, um tempo sozinha. Mas eu estava no Rio até mês passado. Então eu terminava os atendimentos. Eu ia até um lugarzinho que eu gostava. Comprava o meu doce predileto. Comprava um doce, alguma coisa que eu gosto muito de comer. Uhum. Eu gosto de rock. Sim. Então eu botava na minha playlist de rock, ligava, botava no último volume. E aí eu vinha dirigindo, comendo um doce que eu gosto muito. E ouvindo uma música que eu gosto. Pô, que ritual bom, hein, gente? Era esse. Aí, gente, ó. É um ritual. Em casa. Dica. Em casa. Aí dá pra lançar um curso. Vou lançar um curso. Como deixar o seu trabalho no seu trabalho. Né? Então, gente, ó, arrasta pra cima. Já vai estar o link aqui quando o podcast for pro ar. Legal. Era isso que eu fazia, né? Eu geralmente comprava um churros de doce de leite com leite ninho maravilhoso. E comia meus churros, vinha ouvindo minha música e eu chegava... Né? Agora que eu tô trabalhando mais em casa, eu termino de atender, jogo 3 partidas de Candy Crush. Não é mesmo? Eu sou viciada em Candy Crush. Então eu termino de atender, jogo 3 partidas de Candy Crush, respiro e saio do quarto. Porque tem situações que são pesadas, né? Imagino. A gente atende... as pessoas têm uma ideia errônea de que o psicólogo não vai sentir. Eu já chorei em terapia. Isso que eu ia falar, processão humana. Eu já chorei em terapia com o paciente porque a dor que ele estava sentindo era muito grande. E eu senti essa dor junto com ele. Entendi. Eu já chorei em terapia falando de uma paciente, a gente fazendo retrospectiva, né? E aí eu falando para ela do orgulho que eu sentia de tudo, de poder participar da história dela. E nós duas começamos a chorar. E eu me emociono, eu sou um ser humano normal. Entendi. Aí você vive as emoções. Sim, claro. E então, assim, Deus me ajuda muito, eu vejo que Deus me ajuda muito, né? De entender que, ó, agora não é mais meu. Eu vou até onde eu posso ir. Entendi. Entendeu? É igual a questão pastoral. Você fazer gabinete, né? Você tá ali, você recebe as pessoas para ouvir. Ainda tô no início, então não passei ainda muito por esse processo, mas eu já vou comprar minha caixa de doce preferido e eu vi minha fazer uma coisa que você gosta, né? O meu pai. Porque assim, não tem como, porque quando você está conversando com alguém que está passando por uma necessidade, né? Um problema. Aí aquilo é um ensinamento, você viver a dor do outro. Sim. Você ter empatia, né? Uma palavra que foi muito, né, muito conhecida na pandemia, né? Você tem empatia realmente pelo outro, pela dor do outro, mas você também tem que ter um limite até onde você pode carregar a dor do outro, senão você também vai ficar doente e você não vai poder ajudar o outro. E não dá. Entendeu? Mais ou menos vai ficar 2 moribundos.
Dois cegos, né? Não consegue. Não dá, não funciona. E também aprender a reconhecer o que você tem e onde você está. Meu pai implica muito comigo, que ele fala assim, você gasta muito dinheiro. E aí, se pede muito lanche. E aí, um dia desse eu virei pra ele e falei assim, pai, eu atendo pessoas que têm dinheiro pra caramba, mas que não conseguem sentir felicidade em comer um hambúrguer. Eu sinto felicidade em comer um hambúrguer. Então eu vou comer um hambúrguer. Sabe por quê? Porque, gente, uma pessoa deprimida, ela não consegue sentir prazer, sentir felicidade em coisas bobas. Então, quando você está... Obrigada. Quando você está de frente a isso, né, você começa a valorizar coisas bobas. Eu valorizo muito tirar o colchão do meu quarto, botar na minha sala e passar o dia inteiro lá. Domingo eu fiz isso. Domingo o Thiago foi jogar paintball. Quando o Thiago chegou, eu tinha tirado o colchão, botado o colchão na sala, né, tava sentada lá, comendo, eu e Helena vendo um filme, e comendo com o colchão na sala, e passou o colchão o dia inteiro na sala. Ótimo, maravilha. É aprender a reconhecer os pequenos momentos que a gente tem que nos trazem felicidade. Para não deixar para valorizar quando passou. Entendi. Para não lembrar com saudade. Lembrar com. Não lembrar com saudade, não lembrar com remorso, lembrar com saudade. Tipo assim, caramba, olha que gostoso. Não, e aquela sensação de a vontade de fazer de novo. Sim, né? E pra gente que tem filho, né, as memórias que a gente está construindo dos nossos filhos. Desculpa aqui, vou abrir aqui um aqui, igual a Laura. Pai, que foi, filha? Eu consegui fazer cocô sozinha! Uau! Cara, que maneiro! Então, assim, isso é coisa... As pessoas que não têm filhos não sabem a dificuldade que é esse processo de desfraude, né? De sair da fralda para ir, né, pro pinico, né? A Laura já tá indo pro vaso direto. Então, assim... Cara, é uma conquista. Isso vai ficar na mente dela, na nossa mente, naquele período. Como a gente reage, né? Eu estava falando com a minha terapeuta segunda-feira, né? Que às vezes eu tenho uma certa dificuldade em algumas coisas, porque assim, eu quero validar o que minha filha faz. Eu quero que ela é uma criança. Entendi. Você já falou 2 vezes isso, eu fiquei curioso, vou perguntar. Você faz terapia também? Claro, em nome de Jesus. Pelo amor de Deus. Minha psicóloga ficou 1 mês de recesso. Eu já estava assim. Como é que é, cara? Eu fiquei curioso. Como é que é assim? Não, é uma psicóloga, outra psicóloga. O que permite que eu ajude as pessoas é eu estar de fora da história dela. Vou te dar um exemplo. Se você pegar o seu... Isso aqui é o quê? É um tablet. É um tablet. Se você pegar o seu tablet e abrir num texto e você colocar ele aqui, você vai conseguir ler o que está escrito no texto? Não. Por quê? Porque está muito próximo. Você não está enxergando. Você precisa de distanciamento para poder enxergar as coisas de um jeito diferente, né? Então, gente, eu sou humana, eu sou normal, já tive crise de ansiedade, já tive depressão, passo por um monte de coisa, e eu tenho dificuldade, às vezes, em olhar para mim. Entendi. E me validar. E eu cuido muito do outro, né? E, assim, às vezes, chega um paciente, é muito engraçado isso na psicologia. Se eu tiver com dificuldade de lidar com um problema, vai aparecer um paciente com um problema que eu estou com dificuldade de lidar. É incrível. Pode conversar com qualquer psicólogo. Parece que assim, você está com dificuldade de lidar com isso daqui, então vem cá. Vou mandar um para você. Vou mandar um para você. Isso aí. Então assim, eu faço terapia. E eu estava falando com a minha psicóloga, né, que eu falei assim, às vezes eu tenho medo de não validar a Helena, né? Porque eu sei que, por exemplo, quando ela pegou uma caneta e ela riscou a parede, pô, cara, às vezes eu acabei de pintar a parede, acabei de limpar o negócio, mas para ela não tem a ideia de que eu estou riscando uma parede que não é esteticamente bonita, não sei o quê. Ela é só uma criança que viu uma caneta que faz um negócio e ela quis experimentar aquilo. Para ela é tão natural. Para ela é natural, né? E eu... Minha mãe é muito rígida com a casa, né? Pra minha mãe a casa tem que estar sempre limpa, arrumada, organizada, papapá. E eu percebi que eu era um pouco assim. Eu falei assim, ai não, gente, eu não quero ser isso não. Tô vendo uma alga aqui. Falei, não, eu quero vida na minha casa. A minha casa é uma criança de 2 anos, então a minha casa vai parecer uma casa de uma criança de 2 anos. O que significa que minhas almofadas vão estar constantemente sujas de Nescau. Porque ela vai levantar. Helena é muito independente. Ela tem uma coisa, ela tem 2 anos e 2 meses, tá? Minha mãe comprou um vasinho sanitário para ela. Você falou, eu tô com minha mãe comprou um vasinho sanitário para ela, uma imitação de vasinho. Sim. Você acha que ela quer fazer xixi no vasinho? Ela pega o vasinho dela, empurra até o vaso sanitário, sobe no vasinho dela e senta no vaso de adulto. Para fazer xixi. E vai ajudar ela para você ver. Não, mamãe, é meu. Já é independente. Se ela faz cocô e ela tá com a fralda e eu demoro a trocar ela tira a fralda dela. Não, mas é impressionante isso. Laura também é assim. É um negócio assim. Assim, pai, espera aí, pai, que eu vou lá no banheiro. Não vem, pai, tá? Eu já sei fazer sozinha. Então tá bom, filho.
Eu tô aqui, tá? Se precisar de alguma coisa, tá bom. Se precisar, eu te chamo. Assim. E aí a gente precisa proporcionar uma segurança para essa criança entender que, olha, isso aí, filha, faça. Isso aí, filha, você pode contar para mim. Isso aí. Tem uma frase que rola muito no Facebook, né? Que fala... que a gente precisa criar um lar para que quando aconteça alguma coisa com os nossos filhos, eles não pensem em fugir da gente, mas correr pra gente. Uhum. Né? Porque a nossa geração aí é uma geração que fazia alguma coisa errada, morria de medo de contar pros pais. Ah, com certeza. Deus me livre, minha mãe saber que eu fiz isso. Deus me livre de acontecer isso. Eu lembro, quando eu tinha 16 anos, eu estava andando de moto aqui em Itaboraí, sem capacete, de sandália, com uma pessoa que não tinha habilitação. Fui parar na delegacia, né? Quem me socorreu? Juliana. Minha mãe foi saber disso. Juliana foi lá me buscar na delegacia, não sei nem se lembra disso. Minha mãe foi saber disso. Eu já tinha uns 19 anos, morava sozinha. Eu não sei quem, ninguém soube. Deus me livre, minha mãe soube saber disso. E assim, hoje em dia, graças a Deus, né, a gente tem ido para a ideia de, se isso acontecer com a minha filha, quero que minha filha corra para mim, me liga, mãe, tô na delegacia. Seja a primeira pessoa. Seja a primeira pessoa que ela pense. Entendi. Né, graças a Deus a gente tem construído isso, né? As informações vêm chegando, né? As redes sociais sendo usadas de maneira positiva, né, e criativa, tem proporcionado um entendimento maior de educação para as pessoas. Sim, a gente erra muito, né? Como pai, como mãe, a gente quer, né, quer proteger demais. A gente, muitas das vezes a gente aborta as experiências que nossos filhos precisam ter, as frustrações, os não. Falo por mim, eu erro muito em relação a isso. Observo muito isso, eu falo assim, eu preciso melhorar nisso. Aí eu fiz, Jaque, ela só quer fazer isso, deixa ela. Aí Jaque também, Rafael, deixa, você tá... Então assim, porque eu tenho uma personalidade de ser muito controlador, ser muito organizado, apesar de não ser tão organizado assim, mas eu tento. Mas, por exemplo, Laura e Jaque, na parte da manhã, esquece, acordou, tem que deixar as duas quietas, né? Personalidade. Então isso aí precisa ser observado, até por questão dos relacionamentos, né? Porque os relacionamentos sendo saudáveis, né, em casa, na igreja, no trabalho, também vai ajudar muito nessa questão de não precisar terapia. Aí entrando na questão da como resolver, como ajudar, você procurar ao máximo se relacionar com as pessoas de uma forma saudável. Aí que o autoconhecimento entra. Sem criar expectativas demais. Mas é aí que o autoconhecimento entra, porque você vai entender o seguinte, para que eu quero controlar isso? Entendi. O que me faz, o que eu sinto quando isso está no controle? O que eu sinto quando isso não está no controle? Quais são as crenças que eu tenho a respeito do controle? Começa a me perguntar para que não, tá? Por favor. Para que você faz isso? Tô nem pagando consulta, nem pagando né? E assim, você falou uma coisa aí, né, que de repente a pessoa não precisa de terapia, porque as pessoas têm a ideia de que a terapia é para você quando você está adoecido. Não. A terapia é para você desenvolver um autoconhecimento. Entendi. Não é porque, agora que eu estou tendo crise de ansiedade, eu preciso procurar uma terapia. Não, você pode estar muito bem, muito saudável, muito ótimo. Esperar estourar alguma coisa para poder... Estou bem, ótimo, lindo, saudável, elaborado, mas eu vou para terapia. Para quê? Para entender. Como que é isso? O que eu posso... quais são as potencialidades que eu tenho que eu posso explorar? Entendi. Às vezes você nem consegue enxergar e no autoconhecimento você vai entender. Né? Às vezes o pessoal chega assim, eu tenho uma paciente que ela vira e fala assim, eu tenho pavor quando você me pergunta isso. Ela chega e fala assim, e aí, bom dia, tudo bem? Ela, tudo bem. Eu, então me conta, como tá tudo bem? Ela, ai, Mayara, como tá tudo bem? Não tá tudo bem, verdade. Não tá tudo bem. Mas olha só, eu tenho observado isso também. Né? Eu mando algumas mensagens, né? Como é que você está hoje? Estou bem. É uma resposta já padronizada, já percebeu isso? Porque as pessoas aí você vai lá, aí você fala assim, como você realmente está hoje? Aí você já muda o tom da pergunta. Você muda o tom. Aí você está olhando de fato. Peraí, eu percebi que você não está bem. Você está me dizendo que está bem. Você realmente está bem? Já muda a situação. Já muda a situação, porque aí você está enxergando de fato. Entendeu? Aí a pessoa tem a liberdade para a pessoa se expor. Uma pergunta que já está fechando aí, viu? Rendeu, viu? Com certeza, o olho no olho, né, a mesa, o consultório, né, é totalmente diferente do que online, né? Sim. Você prefere
consultório ou online? Eu prefiro presencial, porque eu sou gestalt terapeuta, né? Não sou psicanalista. Ainda? Não, eu já fui psicanalista, segui a psicanálise durante toda a faculdade, no último período mesmo. Assim, eu fiz os meus estágios práticos em psicanálise, e aí no último período eu precisava de um crédito para me formar. E aí o horário que eu tinha que fazer esse crédito não batia com o horário da supervisão da psicanálise. E aí a professora falou assim, não, a coordenadora falou assim, vou te jogar na supervisão da Gestalt só para você poder formar. Falei, tá bom. Aí eu me encontrei dentro da Gestalt, não adiantou. E o que a Gestalt ela faz? A gente trabalha não só a gente trabalha os sentimentos, mas a gente trabalha as sensações mesmo, físicas, né? Então, essa questão do olho no olho, perguntar, como você está se sentindo? A pessoa vira para mim e fala assim, tô me sentindo bem, tô me sentindo normal. Jura? Então, por que sua perna está batendo? Explica pra mim por que você está cutucando sua unha. Você tá vendo que eu tô percebendo? Né? Eu percebi que ela percebeu. Eu percebi que você percebeu que eu tô... E aí a pessoa falou assim, não, eu tô me sentindo ótima. Então, explica pra mim por que seus olhos estão marejados enquanto você fala disso. Por que seu rosto ficou vermelho? Aí o negócio estreita, esquenta. Né? O negócio estreita. E a gente também trabalha com experimentos, né? Às vezes existem pessoas que estão tão dessensibilizadas que a gente precisa fazer experimento mesmo dentro do consultório. Leva algumas coisas para a pessoa cheirar, para a pessoa experimentar. E ela me dizer, o que você sentiu quando você experimentou isso? O que você sentiu quando você cheirou isso? Entendeu? Agora, assim, eu tenho observado, não sei, desde fica longe, mas quando eu sento aqui e a pessoa está na minha frente, assim, eu posso conhecer a pessoa por anos, igual o Jaque e você. Jaque, principalmente. Quando o Jaque sentou aí e eu comecei a conversar com ela, olhando dentro do olho dela, assim, cara, você tem uma percepção totalmente diferente da pessoa, do ser humano, né? Totalmente diferente, você pode conhecer a pessoa igual o Jaque, a gente dorme junto, mas quando estava sentado aí, eu falei assim, caraca, olha só, tô vendo o Jaque de um ângulo, de uma forma diferente, quando você consegue olhar no olho das pessoas, e eu tô treinando muito isso, ouvir, parar para ouvir, que é um desafio, né, você quer falar junto, você quer falar tal, e olhar no olho. Sim, né? Faz muita diferença. Muita diferença, né? Muita. Para você que trabalha com isso, né, com a questão de comportamento, né, você quando consegue olhar no olho da pessoa, falar, e aí geralmente quando você faz esses porquês, esses para quê, geralmente desvia, né? Na hora, né? Não, é para quê, então assim... A perninha começa a bater mais rápido. Ficar nervoso, da questão da ansiedade. Então assim, você falou algo muito legal, né, vai ficar aí gravado, a questão do autoconhecimento. Não procure ficar doente, não espere ficar doente para você, né, ter um conhecimento. E quando você, até meio falando agora do evangelho, né? Quando você se conhece, você vai entender, você vai saber quando você está recebendo algo que realmente é bom, você vai entender como aquilo te afeta, né? E você vai se conhecer em Cristo. E aquela questão também, quando você se conhece e conhece o propósito do qual você foi chamado para fazer, as coisas começam a fluir, né? Muito. Você tem identidade, você sabe que é filho de Deus, né? Mas aí tem a questão também, sou filho de Deus, então o que Deus quer de mim? O que Deus quer de mim, eu até falei naquele dia que eu preguei, né? Que até me emocionei, né? O choro veio, né? Entender e de fato perguntar assim, o que Deus quer de mim? Eu falei, né, do consultório, que eu tive dificuldade de abrir mão, né? Eu tive dificuldade de abrir mão, mas agora eu estou entendendo que não era mais o meu tempo lá. E a partir do momento em que eu abri mão de fato, todas as coisas começaram a fluir para montar o meu consultório aqui. Assim, gente, não sei nem como tem acontecido, mas acontece, né? E assim, a resposta de Deus eita, por aí. Acalma seu coração. E a gente tem vivido numa ansiedade tão grande, que a gente para de ouvir. A gente para de se dar conta do que a gente está ouvindo. Verdade. Né, a gente fica naquilo. Uma vez um pastor falou para mim, né? A gente tem a oportunidade de se alimentar da fonte, mas a gente está se alimentando de torneira. Boa. A gente está bebendo água de torneira. Boa, nota aí, produção. Nota aí. Muito bom. Gente, pro curso de frases de efeito, marcha para cima. Masterclass. E a gente vai se alimentar de torneira. Isso com tudo. Com tudo. A gente tem a oportunidade de estar no olho a olho e de experimentar contatos verdadeiros, íntimos, relações boas, mas a gente fica curtindo todo mundo no Instagram e criando os melhores amigos. Instagram. Amigos imaginários, amigos distantes. Talvez você possa até conversar com aquela pessoa, você possa desabafar, mas, gente,
Nenhuma conversa no WhatsApp vai substituir um abraço. Um abraço, um olhar, uma mesa, um café. Não vai. Toma café lá na internet lá. Não dá. Pô, fala sério. E assim, a gente se sente restaurado, né? Hoje eu encontrei com a minha melhor amiga antes de vir pra cá. A gente passou assim, 20 minutos junto. A gente só tomou um café rapidinho correndo. Como é bom, gente. É bom. Aí, às vezes, eu não respondo o WhatsApp, né? Eu tenho uma dificuldade em responder o WhatsApp. Meu Deus. E aí, assim, ela me manda mensagem, 5 dias depois eu respondo, oi, amiga. Aí ela demora mais 3 para me responder. E aí? Só aí, tudo bem? Oi, tá? Não funciona. E aí, às vezes, a gente hoje falou assim, cara, a gente tá precisando conversar, contar tudo que tá acontecendo na vida. Não dá para conversar pelo WhatsApp. Entendi. É um saco conversar pelo WhatsApp. Eu fico... Às vezes eu tô empolgadona, conversando, mandando áudio, não sei o quê. Aí daqui a pouco eu esqueço. 15 dias depois eu tava conversando com fulano. Aí eu volto. Não, eu faço isso. Eu volto como se nada tivesse acontecido. Eu respondo aquele áudio como se a pessoa tivesse acabado de me mandar. Aí é um cara de pau. Eu sou terrível. Minha mãe fica braba comigo. Cara, que legal. A gente tem um podcast também do Papito, né? Luiz Paulo, falando sobre a questão de depressão. Ele passou por um período muito difícil, tentou suicídio umas 3, 4 vezes. Caramba. Não conseguiu. Eu falei, Deus tinha um plano realmente para sua vida, irmão. Mas como que esses problemas emocionais, eles têm consequências muito sérias, né? Aí a questão do suicídio, né? Acho que é o ápice. Quem tenta se suicidar não está tentando acabar com a vida, está tentando acabar com a dor. A dor que com a angústia. Né? Então, o que acontece? O deprimido, o que acontece? As pessoas acreditam que a depressão é uma tristeza. A tristeza também faz parte da depressão, mas a depressão ela é uma dessensibilização. Nossa, que palavra bonita, hein? Fala de novo. Né? Dessensibilização. Então, o deprimido, ele não consegue sentir alegria, felicidade, a tristeza. É mais fácil traduzir para a tristeza. Entendi. O que você está sentindo? Não sei. Você sente, o pessoal geralmente usa a palavra angústia, né? Porque você está dessensibilizado. Sim. Então, por que muitos adolescentes, quando estão deprimidos, se cortam? Porque nós temos a necessidade de sentir. Entendi. Então, traz para o corpo. Então, se corta, se machuca, porque a alma ela está tão ferida, né, que desensibiliza. É como se... E isso acontece geralmente porque... O que acontece? Nós temos mecanismos de defesa, né? Para nos protegermos. Então, se a nossa mente, né? Aconteceu alguma coisa, me feriu, me machucou, eu vou me proteger. Entendi. Né? Então, é como se a gente começasse a colocar tijolinhos, sabe? Entendi. Na nossa frente. E esse tijolinho, ele vai proteger a gente de ser machucado. Vai. Mas ele também impede a brisa passar. Ele impede de ver o mundo. Ele impede de sentir as coisas ao nosso redor. Totalmente. Ele te fecha. Você tá ali. Te isola, né? E você está isolado dentro de você mesmo, né? Né? É muito, muito pesado. Assim, é muito pesado quando chega a esse nível, né? É. Eu lembro que o Papito falando, né, que teve um dia que ele tentou pular acho que 5º andar, e aí ficou sentado na varanda assim, e aí viram ele, foram lá, chamaram o bombeiro e tal, conseguiu tirar ele. Caramba. E outro dia ele saiu do nada, saiu andando, foi parar lá perto do Comperge, andando sozinho, sem rumo. Eu falei assim, a pessoa parece que a pessoa sai totalmente de si, né? Então, assim, aí ele foi falar, muito legal. Você assiste lá o podcast dele, foi esse ano, foi um dos primeiros desse ano. Eu vi. Eu comecei a ouvir, mas eu aí comecei a fazer alguma coisa. Ele vai falar que a igreja, né, abraçou ele, o pastor Ivaí abraçou ele, e a psicologia, a terapia, a psicanálise também foram assim, fundamentais. Então, eu gostaria que você deixasse um recado aí pra galera, que às vezes a pessoa pensa que é espiritual somente. Também tem um grau da questão da espiritualidade que precisa, você tá a questão do autoconhecimento, quem você é diante de Deus, entendeu? Mas também tem a questão que precisa de uma ajuda profissional. Sim. A gente precisa quebrar isso. Eu percebi que na pandemia isso foi quebrado de uma certa forma, mas ainda existem algumas barreiras das pessoas procurarem ajuda, né? Qualquer situação, as pessoas, né, principalmente você falou a questão dos homens, né, mas também na forma geral, assim, qualquer vestígio, né, de algum problema que você está percebendo que vai desencadear nisso, você procurar logo ajuda de uma profissional capacitada, né, que vai te ajudar, vai te orientar em relação a isso, né. Fala aí pra galera aí. Ai, gente, agora é o momento que eu fico com vergonha. Mas assim, Deus não nos fez para sermos sozinhos.
Não fez. Ninguém precisa, ninguém deve lidar com nada sozinho, né? Então, não lide. Não acredite que você vai dar conta, porque você não precisa. Ninguém precisa dar conta de nada, né? A gente está aqui, Deus tem capacitado cada vez mais profissionais, né? A psicologia, ela vem surgindo, várias modalidades online, presencial. Eu já atendi gente na praça, sentada em estacionamento do shopping. Legal. Né? Assim, ninguém precisa passar por nada sozinho. Ninguém. Né? Questione sempre, para quê? Para que você está fazendo isso? Né? Para que você está tentando passar sozinho? Para que você está tentando dar conta? Né? Para que você quer fazer isso? Né? Porque nós fomos criados para vivermos bem. Viver em comunhão, né? E viver em comunhão. Viver em sociedade. E viver em comunhão. E viver em comunhão também é se frustrar. Sim. Tristeza faz parte. Raiva faz parte. Faz parte. Divertidamente está aí para ensinar isso pra gente, tá? Primeira sessão de terapia, eu sempre falo, assista divertidamente. Nossos sentimentos foram feitos para serem sentidos. E eu sempre falo, para de agir, de acreditar que você pode controlar. Ninguém pode controlar. Não, e as pessoas às vezes pensam que elas são tipo um robô, né? Nós não somos robôs. Não somos, nós sentimos. E sentimos muito. Nós fomos feitos para isso. Sim. E tentar não sentir é caminhar para o adoecimento. Eita. Tentar não sentir é caminhar direto para o adoecimento. Entendeu? Entendi. Também gostaria de deixar uma palavra para você que está se sentindo aprisionado. Agora estou falando para a gente, questão da religiosidade, né? Que você, em nome de Jesus, encontre realmente a verdadeira liberdade que nós temos em Cristo. Eu falei liberdade, não falei libertinagem. É totalmente diferente. Sim. Então a gente tem um Pai que nos ama, tem um Pai que está de braços abertos para se relacionar conosco. Isso é importante, você tem uma sensação, tem uma certeza, uma convicção de pertencimento. Você que é cristão, você pertence a um Deus, você pertence a uma família, uma comunidade, uma comunhão, uma espiritualidade, né, onde trabalha essa espiritualidade em você, uma igreja. Então você não vive sozinho. Sim. Né? E a gente precisa ter essa noção de liberdade, porque uma vez que nós somos livres, cara, é sensacional. A sensação de liberdade, de você não andar mais com algemas. O verdadeiro evangelho, ele é leve. Não estou falando aqui que você não vai viver uma vida de só lá no facilidade. alto. Ai, Deus me deu tudo, não vou passar mais por um problema, pago todos os meus boletos. Não, totalmente contrário. Aqui na CIB, né, a gente fala muito sobre isso, a gente não fica maquiando o evangelho, não. Entendeu? Mas você ter a sensação que você é amado é importante para Deus. É a leveza. Mesmo não valendo nada. Sim. Porque aí a gente é tralha, tá? Se não fosse a graça. Pecador miserável. Eu vi uma palavra. Caramba, esqueci o nome. O Ângelo Basso falou o seguinte no podcast da Karina, no Positivamente. Nós precisamos ser gratos ao Senhor, porque Ele nos ama. E precisamos ser gratos porque Ele não abre agora o chão onde nós estamos e não nos joga no inferno, porque é lá que nós merecemos estar. Pela graça dele, pelo amor, pela infinita bondade dele, nós somos chamados de filhos, somos adotados. Cara, como a gente entende isso, autoconhecimento, quando a gente entende essa verdade, cara, sim, sem dúvida. Nós fomos alcançados pela graça, não por nosso mérito, cara, sensação de pertencimento. Sim, é leve. É como se você tirasse assim, joguei. Eu vou errar, eu vou pecar, mas, né, lá, Tiago, 1 João vai dizer isso lá, entendeu? Confesse seus pecados, né? Nós temos um advogado fiel junto ao Pai que vai nos perdoar. Sim. Somos chamados de filhos. Então você é filho amado de Deus. Eu estava falando com o Tiago semana passada, né? É como se, eu usei um exemplo, é como se a gente estivesse andando, esse exemplo é antigo, já ouvi isso em várias pregações, mas é como se a gente estivesse andando pela estrada com um saco de pedras, um saco pesado nas costas, né? E passa alguém ali, pega a gente entra ali naquela caçamba, mas a gente não deposita a pedra ali, não. A gente continua dentro do carro, sendo levado, sendo guiado, dirigido, mas segurando a pedra. Doideira. Às vezes a gente faz isso. Não precisa. Pode largar.
Obrigadão, tá? De nada. Tá vendo, gente? Foi mais tranquilo do que eu achei. Foi, o bate-papo, a ideia é essa. Tô aqui descalça porque o pé tá molhado de suor. A gente, às vezes, o novo, né, o desafio, né, assim, é normal, gera medo, gera algumas emoções, mas precisamos viver as nossas emoções. A gente aprendeu muito bem aqui hoje. Mayara, agradeço muito pela sua vida. Obrigado. Agradeço ao Senhor por você e Thiago estarem aqui conosco na CIB, servindo com a gente. E que Deus continue abençoando sua vida, abençoando o seu ministério, abençoando sua profissão, que é um canal realmente de Deus para abençoar vidas. Sim. Entendeu? Não é fácil, eu sei que é desafiador, mas a gente está aí para isso. Né? Se a gente não for desafiado, não for desafiado a romper, a fazer mesmo, tem que fazer. Tem uma coisa que você sabe fazer, vai e faça. Sim. Com todas as suas forças, com todos os recursos que tem na sua mão, vai e faça o melhor que você possa fazer, entendeu? Sim. A gente tem falado muito isso aqui, né, David? Então que você continue aí sendo benção. Abençoado, Tiagão. Tamo junto, obrigado pela presença aí, produção, já tá fazendo teste. David, obrigado mais uma vez, meu amigo. Então é isso aí, gente. Se você foi abençoado, tenho certeza que sim, foi edificado. Deixa seu like de novo aí, né? Compartilha. E tem também, Rafael, no YouTube, porque eu ativei, tem o sininho que você pode ativar. As notificações. Que aí todas as vezes que você posta um vídeo novo, eu recebo a notificação. Bom, boa. Entendeu? Né? Ativem o sininho, gente. Ative o sininho, esqueci do sininho. Tá vendo? Vou dar as cursos. A gente vai colocar aí na tela de vocês nosso projeto aqui, Sinalizando o Reino. Nós temos o podcast e temos o Sinalizando Celebração. Dia 20 agora nós vamos ter celebração, né? E em outubro nós vamos ter a nossa conferência Sinalizando o Reino, depois de 2 anos parados por causa da pandemia, né? A gente está voltando esse ano aí. Então vai ser 7, 8 e 9 de outubro. Né, ainda até meado do mês a gente já vai soltar aí a galera que vai estar com a gente aí, as bandas, os pregadores, vai ser muito top. Então são 3 dias, sexta, sábado e domingo, sendo que sábado e domingo de manhã e de noite. Legal. Então a gente faz sexta de noite, volta sábado de manhã, aí tem a arte, a gente vai trabalhar essa arte aí e tem sido bênção, né? Nosso ministério, graças a Deus, tem abençoado aí nossas vidas. E a gente vai falar sobre convergência, vai ser o tema. Todas as coisas convergem a Cristo. Né? A gente está num tempo de muita polarização, as pessoas perdidas. E aí a gente vai falar que a cruz de Cristo nos une, né? A unidade, a convergência, tudo converge nele, em Cristo Jesus. Tá ok? Então fica aí, anota aí. Nossa conferência vai ser bênção. Estou pensando aqui seriamente em levar esse podcast para dentro da conferência. Estou aí analisando aí a possibilidade com a produção, a gente fazer um podcast dentro da vai ser muito legal. Lá embaixo, lá dentro da igreja, com a galera, com o auditório. Então a gente está pensando aí nessa possibilidade, né, produção? Tamo junto? Então, muito obrigado aí pela presença mais uma vez. E aquele recadinho que a gente sempre dá, né? Lembre-se, você é um sinal do reino de Deus aqui e agora. Amém. Abençoe vidas em nome de Jesus. Até o próximo podcast, Sinalizando o Reino, conversas que edificam.